Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2141. Quando o grupo de mulheres percebeu Yuan parado bem acima delas, elas rapidamente pegaram suas armas e se prepararam para lutar contra ele. O que você quer de nós, seu perseguidor? Gritou um deles para ele. Yuan ergueu uma sobrancelha. Perseguidor? Só porque estamos indo na mesma direção não significa que eu esteja te perseguindo. É apenas uma coincidência, respondeu ele calmamente. Então por que você parou? Se você não está aqui por nossa causa, então se apresse e suma daqui. Após um momento de silêncio, Yuan respondeu. Nesse caso, vou parar de incomodá-lo e já vou indo. Desculpe o incômodo. Sem dizer mais nada, Yuan voou para longe. Que sujeito assustador, certo? Somente depois que a presença de Yuan desapareceu por completo, o grupo pôde respirar aliviado, voltando a descansar. No entanto, o descanso foi breve, pois a terra sob seus pés tremeu sem aviso, causando um sobressalto de alarme em todo o grupo. O que está acontecendo? A voz do líder ressoou agudamente, emboscada. Alcem para o ar. Naquele instante, a terra se abriu amplamente e de suas profundezas irrompeu uma serpente colossal, com o corpo coberto por escamas translúcidas que brilhavam como gelo esculpido. É uma serpente glacial branca do inferno, a besta mágica mais poderosa da segunda região. Corram! Não temos a menor chance contra um monstro desses. Dispersar. O grupo se dispersou rapidamente em diferentes direções, na esperança de confundir a serpente. Mas a besta era ágil e decisiva, atacando imediatamente o mais fraco entre eles. Infelizmente não havia nada que alguém pudesse fazer por ela. Após vários momentos de luta desesperada, a cultivadora foi devorada pela besta. Contudo, a fera não se deu por satisfeita e imediatamente partiu em busca de sua próxima presa. Na verdade, Yuan havia notado a besta mágica e queria avisá-los, mas eles o expulsaram antes que ele pudesse fazê-lo, chegando a chamá-lo de perseguidor. Alguns dias depois, Yuan adentrou a terceira região. Ali, o granizo se tornava ainda mais violento, sua força tão grande que podia perfurar a energia espiritual comum. Para suportá-lo, era necessário o Ki imortal, tornando essa região acessível apenas a cultivadores imortais. Sua resistência ao frio melhorou? Embora sua imunidade ao frio estivesse progredindo muito mais rápido do que na segunda região, isso não era suficiente para satisfazer Yuan. Então ele continuou a se aprofundar. Enquanto Yuan percorria a terceira região, bestas mágicas de nível imortal dourado o atacavam constantemente. Diferentemente da segunda região, as bestas da terceira região não temiam sua aura. Naturalmente, nenhum deles representava a menor ameaça para ele. E tudo o que foi preciso foi um único ataque com a aura da espada suprema para derrotar as feras com um só golpe. Como viera para treinar, Yuan não se preocupou em usar Ki imortal para se proteger da chuva de granizo. Embora os estilhaços de gelo não conseguissem perfurar sua pele, cada impacto deixava uma camada de gelo, congelando sua carne ao contato. Sua resistência ao frio melhorou? Num piscar de olhos, um mês se passou, e Yuan chegou à quarta região. Ali, o granizo havia cessado e o céu estava limpo, mas a temperatura havia caído ainda mais. O frio era tão intenso que o corpo de Yuan congelava continuamente só por estar ali. Ainda não é suficiente, murmurou Yuan enquanto continuava seu caminho em direção à quinta região. Embora sua imunidade ao frio tivesse sido levada ao limite após consumir a lágrima dos céus azuis, ela ainda não havia alcançado o reino da harmonia fria. Algumas horas após iniciar sua jornada rumo à quinta região, Yuan avistou uma figura solitária travando uma batalha com uma besta mágica gigantesca. A criatura era quase do tamanho de uma pequena montanha, e um cristal azul brilhante estava incrustado entre suas sobrancelhas. A cultivadora estava no primeiro nível da ascensão divina, enquanto a besta estava apenas no reino do verdadeiro imortal. Mesmo assim, o frio extremo tornava seus movimentos rígidos, e ela dedicava grande parte de sua atenção a manter um escudo de Ki imortal para proteger seu corpo. Sem querer perturbá-la, Yuan passou voando silenciosamente sem parar. Algum tempo depois, Yuan finalmente alcançou a fronteira da quinta região. Mesmo sem entrar, ele podia sentir que sua imunidade ao frio seria inútil ali. Diferentemente das 4 regiões anteriores, a quinta era um vale montanhoso, onde uma tempestade de neve furiosa uivava entre picos imponentes em todas as direções. Após se preparar mentalmente, Yuan entrou na quinta região. No instante em que entrou na quinta região, o corpo de Yuan começou a se transformar em uma estátua de gelo. Sua resistência ao frio melhorou muito. Ainda insatisfeito com a velocidade do progresso, Yuan decidiu avançar para a sexta região. Contudo, sem uma pedra solar ou outro tesouro protetor, seu corpo congelou instantaneamente ao tentar prosseguir. Assim, ele invocou seu fogo primordial verdadeiro, envolvendo-se em suas chamas como se estivesse vestindo uma armadura flamejante, para suportar o domínio gélido. Com o fogo primordial verdadeiro protegendo, o corpo de Yuan descongelou instantaneamente, concedendo-lhe liberdade de movimento novamente. De fato, o poder do fogo era tão avassalador que ele sequer sentia o frio. Sem hesitar, Yuan voou direto para a sexta região. Quanto mais fundo se aventurava no inferno branco, menor cada região se tornava. Enquanto levará quase 3 meses para viajar da região externa até a quinta, precisou de apenas uma semana para chegar à sexta. Ao entrar na sexta região, Yuan começou a procurar um local adequado para cultivar. Depois de alguns minutos vagando, ele escolheu uma caverna qualquer e entrou. Assim que estava pronto, Yuan extinguiu o fogo primordial verdadeiro. O calor desapareceu num instante, e seu corpo foi imediatamente dominado por um frio imenso, congelando-o como uma estátua e transformando seu próprio sangue em gelo. Sua resistência ao frio melhorou drasticamente.
Apesar de cada centímetro do seu corpo, até mesmo seus órgãos e sangue, estar completamente congelado, Yuan permaneceu vivo, forçado a suportar a agonia sem fim. O tempo passou rapidamente e em pouco tempo 1 ano havia se passado. Durante todo esse tempo, Yuan permaneceu envolto em gelo, uma estátua imóvel no coração da sexta região. Capítulo 2142. 1 ano, 2 anos, 3 anos se passaram desde que Yuan iniciou seu cultivo na sexta região do Inferno Branco. Durante todo esse tempo ele permaneceu uma estátua congelada dentro de uma caverna comum, uma entre inúmeras outras espalhadas pela região. Embora tivesse passado a maior parte desse tempo sozinho, em algum momento durante seu segundo ano, ele recebeu uma visita inesperada. Aconteceu numa noite aparentemente comum, quando uma figura solitária entrou voando repentinamente em sua caverna e caiu no chão. A intrusa era uma mulher, com o corpo coberto de feridas e manchado de sangue gélido. Contudo, tendo desmaiado pouco depois de entrar na caverna, ela permaneceu alheia à presença de Yuan. Nos dias seguintes permaneceu em um sono frágil, sobrevivendo apenas graças à pedra do sol que segurava firmemente em suas mãos. Ao despertar, seus olhos se depararam com Yuan, e por um instante ela se assustou. Contudo, logo se acalmou ao confundi-lo com um mero cadáver congelado. Droga, você me assustou por um instante, murmurou ela, sentando-se e encostando as costas na parede. Nos dias seguintes, ela manteve os olhos fixos na entrada da caverna com vigilância inabalável, como se esperasse que alguém aparecesse. Duvido que sejam tolos o suficiente para me seguir até a sexta região, murmurou ela. No instante seguinte, pegou várias pílulas de recuperação e as engoliu, iniciando o processo de cura de seus ferimentos. Embora pudesse ter acelerado o processo através do cultivo, optou por não arriscar expor sua presença e confiou unicamente nas pílulas para a recuperação. Passaram-se algumas semanas, durante as quais a cultivadora permaneceu dentro da caverna sem sair uma única vez. Nesse ritmo, devo me recuperar completamente em cerca de 1 ano, murmurou ela, olhando para a Pedra do Sol em suas mãos. Ainda bem que comprei esta Pedra do Sol milenar. Senão, não teria conseguido me esconder na sexta região, suspirou ela. Embora a Pedra do Sol de 1 milhão de anos fosse considerada mais eficaz apenas até a quinta região, ela ainda poderia auxiliar na entrada na sexta se o cultivador possuísse outras vantagens, como físicos únicos ou tesouros poderosos. No caso dela, ela tinha um físico extraordinário que lhe concedia uma poderosa resistência ao elemento Yin, naturalmente lhe conferindo imunidade ao frio. Esses bastardos odiosos. Assim que eu me recuperar dos meus ferimentos, vou despedaçá-los. Assim que a cultivadora teve certeza de que seus perseguidores não apareceriam de repente, ela concentrou-se totalmente em sua recuperação. Após 10 meses e com a maioria de seus ferimentos cicatrizados, a cultivadora abriu os olhos de repente. Um som diferente de tudo que ouvirá naquela caverna chegou aos seus ouvidos, o estalo seco do gelo quebrando. Até então, apenas o uivo incessante da nevasca preenchia o silêncio. Assustada, ela se levantou e se virou na direção do som que reverberava das profundezas da caverna. Mas a perplexidade a dominou, pois a única coisa que viu no fundo era o cadáver congelado, imóvel desde o dia em que o encontrara pela primeira vez, quase 1 ano antes. Nunca lhe passará pela cabeça que a figura congelada ainda pudesse estar viva. Afinal, estava completamente desprotegida, e nem mesmo um cultivador da ascensão divina conseguiria sobreviver nesta região sem algum tipo de proteção. Quando o ruído cessou, a cultivadora aproximou-se cautelosamente de sua origem. Um instante depois, ao chegar ao final da caverna, seus olhos se arregalaram em choque e descrença. A estátua de gelo que ela muito presumia ser um cadáver não estava mais congelada, e diante dela estava um homem bem vivo. Quem é você? Yuan perguntou com uma leve surpresa, não esperando companhia no momento em que despertou do cultivo. Durante seu treinamento, ele havia entrado em um estado de iluminação semelhante a um transe, imergindo-se completamente e permanecendo alheio à presença da cultivadora até se libertar do gelo. A mulher não conseguiu responder. Ficou ali parada, com os olhos arregalados e os lábios entreabertos em choque, incapaz de compreender como aquele homem havia suportado o frio impiedoso da sexta região sem a menor proteção. No entanto, a mulher rapidamente saiu do transe e gaguejou. Desculpe, eu não sabia que você estava viva. Espero não ter interrompido seu treinamento. Não, tudo bem. Nem tinha percebido que você estava aqui até acordar, disse Yuan calmamente, acenando com a mão em um gesto de desdém. Ele então notou o corpo dela ensanguentado e perguntou, você está bem? Eu vou me retirar agora. Sem dizer mais nada, a mulher se virou e saiu rapidamente. Yuan observou-a partir em silêncio, sem fazer qualquer tentativa de impedi-la. Sua atenção se voltou para a notificação. Há quanto tempo venho cultivando? Perguntou Yuan aos outros. 3 anos, respondeu Yunin calmamente. 3 anos, hein? Nada mal, mas meu treinamento ainda não terminou. Embora tivesse alcançado a harmonia fria, ela ainda não havia atingido seu potencial máximo. Assim, Yuan deixou a caverna logo em seguida e começou a trilhar o caminho rumo à sétima região, determinado a não sair do Inferno Branco até alcançar o nível mais alto possível de imunidade ao frio. Ao longo de 5 dias, enquanto Yuan seguia em direção à sétima região, encontrou apenas uma besta mágica. O ambiente da sexta região era tão implacável, tão inóspito, que apenas as criaturas mais raras conseguiam sobreviver em seus limites. Enquanto Yuan estava na fronteira da sétima região, seus olhos se arregalaram com a visão à sua frente.
No horizonte, uma besta titânica de forma mamute se erguia, sua estrutura maciça tão imponente que se elevava acima das montanhas mais altas. No entanto, o que realmente lhe chamou a atenção não foi o próprio mamute, mas a tênue silhueta de um humano, mal visível, sentado na cabeça da besta. Yuan estreitou os olhos para a figura distante. Embora não conseguisse distinguir suas feições, podia sentir claramente o peso do olhar fixo nele. Contudo, o olhar não se demorou, e um instante depois o mamute desapareceu no horizonte. Capítulo 2143. Assim que o mamute colossal e a silhueta desapareceram, Yuan entrou na sétima região antes de procurar uma caverna qualquer. A sétima região era tão gélida que mesmo com a harmonia fria, Yuan precisava se envolver em fogo primordial verdadeiro apenas para se mover. Sem ela, ele seria congelado instantaneamente e reduzido a uma estátua de gelo. Algum tempo depois, Yuan sentou-se de pernas cruzadas dentro de uma caverna e retirou o verdadeiro fogo primordial, permitindo que o frio o envolvesse, recomeçando assim seu treinamento. Normalmente levaria milhares, se não milhões, de anos para que a harmonia fria evoluísse para o próximo nível. Mas Yuan estava forçando seu corpo ao extremo. O que realmente acelerou seu progresso, no entanto, foi seu físico que desafiava os céus. O corpo de refinamento celestial era uma existência única, tão rara que a maioria dos cultivadores jamais ouvirá falar dele. Surgiu pela primeira vez na Era Primordial, quando Tian Yang se deparou com o cristal de refinamento celestial que lhe concedeu esse corpo. Contudo, mesmo após incontáveis anos e muitas reencarnações, Yuan ainda não conseguirá desvendar a verdadeira origem daquele cristal. Ainda assim, apesar de possuir o físico de refinamento celestial, Yuan continuaria seu isolamento na caverna por pelo menos uma década. Enquanto isso, no sétimo céu, os membros da facção de selamento demoníaco retornaram à seita de temperamento do físico super perfeito após passarem mais de uma década treinando no mundo exterior e adquirindo experiência como cultivadores. Assim que todos retornaram em segurança à seita, reuniram-se para compartilhar suas experiências. Já faz um tempo, disse Wang Ming com um sorriso. Como foi a viagem de vocês? Foi um saco, suspirou Xu Liuxian. Não importa para onde vamos, sempre tem alguém dando em cima da gente. E quando a gente ignora, de alguma forma sempre acaba em briga. Graças a isso, minha experiência em combate está lá em cima. Felizmente, meu grupo era composto inteiramente por homens, então não tínhamos que nos preocupar com ninguém dando em cima de nós, disse Xilang. Mesmo assim, ainda tivemos muitos problemas, principalmente com cultivadores tentando se aproveitar de nós. Vocês estão se metendo em brigas? Praticamente todos os meus adversários recuam depois de saberem do meu passado, disse Wu Zhao. Os outros olharam para Wu Zhao e suspiraram. Você está usando o nome de Kellan como escudo? Como vai ganhar experiência se ficar evitando tudo? Não é que eu evite todas as brigas. Eu só evito aquelas que acham um saco. Assim que terminaram de conversar sobre sua jornada e experiências, Wang Ming perguntou. Ei, vocês tiveram notícias do Yuan? Faz um tempo que não falamos com ele. Mei Xiu balançou a cabeça e disse, não, ele não entrou em contato conosco desde que foi para aquele lugar chamado Inferno Branco para treinar. Antes de se separarem, Yuan deu a Mei Xiu, Xu Liuxian e Yu Hou um pedaço de jade de comunicação, permitindo que eles se comunicassem mesmo à distância. Ainda assim, para não interromper seu cultivo, geralmente era Yuan quem iniciava as conversas. Já faz quase 20 anos desde a última vez que o vimos, e pensar que naquela época nos preocupávamos quando ele ficava fora por apenas alguns meses, comentou Wang Bingbing. O que podemos fazer? À medida que nosso cultivo aumenta, também aumenta o tempo necessário para progredirmos. Embora já tenham se passado quase 2 décadas, estranhamente não parece tanto tempo assim, disse Wang Ming. No futuro, talvez nos vejamos uma vez a cada algumas centenas, ou até mesmo alguns milhares de anos, disse Ximei Li. Essa é a natureza do mundo do cultivo, comentou Kellan, que também estava presente. Mas você se acostumará rapidamente. Dito isso, pensar que ele iria treinar no Inferno Branco. Ele é realmente a pessoa mais imprudente que conheço. Como é aquele lugar? Perguntou Shimuron. É uma das regiões mais frias e perigosas dos 9 céus, respondeu Kellan. Existem 4 domínios que os cultivadores evitam universalmente, conhecidos como zonas proibidas. O Inferno Branco é o terceiro mais perigoso de todos. A menos que você tenha um físico poderoso ou uma pedra solar do templo do Deus Sol, pode esquecer de visitar aquele lugar. Você já esteve lá? Perguntou Wang Ming. Já estive lá várias vezes para treinamento. Não é um lugar agradável, principalmente porque detesto o frio. Kellan estremeceu só de se lembrar de sua experiência no Inferno Branco. Algum tempo depois, Hong Xiuquan perguntou, Sênior Kellan, o que devemos fazer a seguir em nosso treinamento? Honestamente, só há uma coisa que vocês podem fazer se quiserem continuar melhorando, e essa coisa é treinar em outras seitas. Seitas mais adequadas às suas necessidades específicas, respondeu Kellan. Por mais que eu queira continuar guiando vocês, já lhes dei tudo o que podia nos fundamentos do cultivo. Daqui para frente, vocês devem refinar suas próprias especializações. Ele continuou, por exemplo, Wang Xiuyin, já que seu foco é alquimia, eu a recomendarei para uma das principais seitas de alquimistas. E Wang Ming, com sua habilidade com a espada, eu o enviarei para uma seita de espadachins. Não precisa ser uma seita também. Posso encontrar professores particulares para vocês se desejarem. É claro que se quiserem ficar aqui, não os impedirei. Após um momento de silêncio, Kellan falou, vou dar a vocês algum tempo para pensarem sobre isso. Assim que decidirem, falarei com. Estou disposto a ir. Wu Zhao respondeu imediatamente. Afinal, já estou percebendo um declínio drástico no meu progresso. Antes que Kellan pudesse dizer mais alguma coisa, os outros também responderam. Eu também irei, disse Wang Ming. Eu também, disse Xilang. No fim, todos, exceto Li Jinxi, responderam concordando em treinar em outros lugares.
Certo, falarei com o Sr. Bai mais tarde. Ele não só tem mais contatos, como também tem muito mais experiência nessa área do que eu, assentiu Kellan. E você, Li Jinxi? Perguntou ele, virando-se para ela um instante depois. Li Jinxi ponderou por um momento antes de responder. Acho que vou continuar treinando sozinha. Tem certeza? Com seus talentos você poderia facilmente entrar nas seitas mais importantes, mesmo sem a nossa ajuda, disse Kellan, preocupada que ela pudesse estar desperdiçando seu potencial. Sou sim, ela confirmou com convicção. Se você diz, apesar de ter dito isso, Kellan não desistiria facilmente. Vamos ver se o Sr. Bai consegue convencê-la, pensou ele consigo mesmo. Capítulo 2144. E nós? Shimei Li perguntou de repente, referindo-se a si mesma e a Lia, já que ambas eram dragões. Kellan deu-lhe um sorriso forçado. Para ser honesto, não tenho certeza. Tenho alguns amigos não humanos com quem poderia entrar em contato, mas não posso prometer nada. Você conhece algum lugar onde possa treinar? Shimei Li ficou em silêncio para refletir e após um minuto de silêncio, disse, tenho um lugar em mente, mas não tenho certeza se eles vão concordar. Kellan ergueu uma sobrancelha e perguntou, onde fica esse lugar? O clã do Dragão Sagrado. Treinei com eles por um tempo quando fui lá com Yuan, e gostei muito. Se não fosse pelo Imperador Celestial, teria ficado lá para treinar um pouco mais. Na verdade, Shimei Li queria ficar com o clã do Dragão Sagrado na Montanha Espiral do Dragão, mas depois do que aconteceu com eles, ela sentiu que seria inapropriado permanecer por ali, então acabou decidindo partir com Yuan. O clã do Dragão Sagrado, hein? Nesse caso, acho que seria melhor se você entrasse em contato com eles pessoalmente. Não são eles que estão na Montanha Espiral do Dragão? Perguntou Lia, após se lembrar do nome deles. Shimei Li assentiu, isso mesmo. Você os viu logo depois de chegar aos 9 céus. Lia lembrou-se da montanha de cadáveres que viu e perguntou, você acha que eu posso ir com você? Claro, já era minha intenção trazer você comigo. Um instante depois Kellan falou, entrarei em contato com os outros imediatamente, mas pode demorar um pouco para obter uma resposta. Enquanto isso, você pode fazer o que quiser. Assim que a reunião terminou, os membros da facção de selamento demoníaco retornaram aos seus aposentos para descansar. Muitos deles decidiram sair do cultivo online para treinar seus corpos reais na Terra. Após sair do jogo, Meixiu deixou seu quarto para visitar Yu-Hou e os Lotus Eternos, que haviam se tornado a segunda facção mais forte da Terra. Já faz um tempo, irmã sênior Meixiu. Ao passar, os membros dos Lotus Eternos inclinaram a cabeça, saudando-a com o máximo respeito. Embora Meixiu não fizesse oficialmente parte da facção, ela os visitava com frequência para treiná-los. Os outros membros da facção de selamento demoníaco também apareciam de vez em quando, mas como cada um seguia sua própria agenda, era raro que todos se reunissem. Você está aqui para nos treinar hoje, ou está aqui pela irmã sênior Yu-Hou? Os membros se aproximaram dela e perguntaram. Estou aqui hoje por causa da Yu-Hou. Treinarei com vocês na próxima semana, disse ela. Ok. Meixiu chegou ao pátio delas alguns minutos depois, onde, no centro, estava uma mulher alta e bonita instruindo um grupo de meninas mais jovens. A mulher tinha longos cabelos negros e sedosos e olhos castanhos expressivos. Sua presença emanava uma graça natural que atraía as pessoas. Sua postura está errada. Mova o quadril um pouco para a direita e endireite mais as costas. Sim, irmã sênior Yu. A mulher em questão era ninguém menos que Yu-Hou. Meixiu não interrompeu o treinamento deles e esperou que terminassem. Uma hora depois. Muito bem, vamos encerrar nosso treinamento por aqui hoje. Continuaremos na próxima semana no mesmo horário. Estão todos dispensados. Assim que o grupo de mulheres se dispersou, Yu-Hou aproximou-se de Meixiu com um sorriso calmo. Já faz 2 anos, Meixiu. Como você tem estado? Acabei de concluir minha jornada e retornei à seita de Kellan por enquanto. E você? Como sempre, treinando os novatos. Só o seu grupo voltou? Os outros também já voltaram. Todos estão sãos e salvos. Que bom ouvir isso. Sabendo que Yu-Hou perguntaria sobre Yuan, Meixiu mencionou primeiro. Infelizmente Yuan ainda está fora, disse ela. É mesmo? Não posso dizer que estou surpresa, respondeu Yu-Hou com um sorriso agridoce. Você não deveria ser tão duro com ele. Eu teria ficado um pouco triste ou solitária. Sei que ele tem muitas responsabilidades, mas já faz quase 20 anos desde a última vez que vi seu rosto. Se considerarmos as outras vezes em que ele esteve ausente e quanto tempo já vivemos, isso representa cerca de metade de nossas vidas. Eu sei como você se sente, mas acredite, vai melhorar. Eu sei. De qualquer forma, o que você vai fazer agora que voltou? Vou descansar um pouco antes de continuar meu treinamento em outro lugar. Meixiu então contou a Yu-Hou sobre os planos de Kellan para a facção de selamento demoníaco. Então vocês vão seguir caminhos separados, né? Faz sentido, considerando que cada um tem seus próprios talentos e trajetórias. Algum tempo depois, outra presença se aproximou deles. Olá, irmã Lianhua. Ei, Meixiu. Bai Lianhua retribuiu o cumprimento. Posso me juntar a vocês? Não, pode prosseguir. Bai Lianhua sentou-se ao lado deles, e os três começaram a conversar. Depois que Meixiu relembrou o fim de sua jornada de treinamento, Bai Lianhua falou sobre os Lotus Eternos e a situação geral da Terra. Desde que Yuan abriu o portal entre a Terra e os 9 céus, inundando o mundo com energia espiritual, os cultivadores na Terra avançaram a um ritmo sem precedentes. Contudo, por mais que seu cultivo se aprofundasse, logo descobriam que só conseguiam exercer a força de um grande mestre espiritual. Isso significava que mesmo os cultivadores do nível rei espiritual na Terra não eram mais fortes que um grão-mestre espiritual.
Como Yuan criou secretamente a formação que limitava o cultivo de todos, ninguém além da facção de selamento demoníaco sabia a causa desse fenômeno. Assim, tal como no fenômeno do cultivo online, ninguém questionou, optando por continuar suas vidas normalmente. No entanto, Meixiu sabia que as coisas não permaneceriam assim para sempre e que mais cedo ou mais tarde, precisariam de outra solução. Capítulo 2145. Após passar meio-dia com Yu-Hou e Bai Lianyua, Meixiu voltou para casa. Você voltou. Ao atravessar a entrada, Meixiu foi recebida por um rosto familiar que varria o chão. Mãe, era Mei Fen. Embora os membros da facção de selamento demoníaco passassem a maior parte do tempo no cultivo online ultimamente, Mei Fen continuava a limpar a mansão diariamente. Como você tem estado ultimamente? Perguntou Meixiu. Como sempre, respondeu Mei Fen calmamente enquanto continuava a varrer o chão. Você alcançou o nível de Lorde Espiritual. Parabéns. Meixiu disse isso depois de perceber que o cultivo de Mei Fen havia atingido o segundo nível de Senhor Espiritual. Não é nada comparado ao seu cultivo de Soberano Espiritual. Seu nível de cultivo seria muito maior se você não passasse horas limpando a casa todos os dias. Meixiu balançou a cabeça. Honestamente, é uma perda de tempo. Mei Fen interrompeu seus movimentos e respondeu, eu faço isso muito antes de você nascer. Mesmo que o mundo inteiro mude, isso não significa que eu precise mudar. Eu gosto de fazer isso, então continuarei fazendo, mesmo que não seja necessário. Além disso, não tenho mais nada para fazer atualmente. Embora a facção de selamento demoníaco costumasse ser o centro das atenções e constantemente inundada de solicitações e e-mails, fomos praticamente esquecidos hoje em dia, já que não fizemos nenhuma aparição desde que Yuan partiu. Por que você não explora mais o cultivo online? Você pode até encontrar o Yuan lá, sugeriu Meixiu. Eu tentei. No começo foi divertido, mas depois de alguns anos, fiquei entediado. Mas você não acha as tarefas domésticas entediantes? Não consigo te entender. Meixiu suspirou. Por que você se preocupa tanto com o que eu faço? Não é como se eu fosse morrer. O mundo está em constante evolução. Se você não conseguir acompanhar esse ritmo, acabará sendo consumido por ele. Mei Fen sorriu e disse, felizmente tenho uma filha e um genro capazes de me proteger quando isso acontecer. Meixiu abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, pois ficou sem palavras diante das palavras de sua mãe. O quê? Você não vai me proteger? Perguntou Mei Fen, arqueando as sobrancelhas. Eu nunca disse isso, respondeu Meixiu. Só não esperava ouvir essas palavras de você, já que sempre me ensinou que só podemos contar conosco mesmos e com mais ninguém. Afinal, essa era a nossa vida trabalhando para a família Yu. Mas as coisas são diferentes agora. Meixiu ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Você descobriu alguma coisa sobre a família Yu? Você mencionou que estava tentando encontrá-los, e isso foi há mais de 10 anos. Após uma breve hesitação, Mei Fen respondeu. Sim, descobri. Na verdade, eu os encontrei. Sério? Os olhos de Meixiu se arregalaram com a notícia. Onde eles estão? E o que tem feito desde que desapareceram? O que você vai fazer com essa informação? Perguntou Mei Fen. O que eu sou? Meixiu ergueu as sobrancelhas. Você está dando a entender que eu vou fazer alguma coisa com eles assim que descobrir onde estão. Eu só estou curiosa. Eu te conto depois que terminar a limpeza, ou você está muito ocupado para esperar? Não, posso esperar. Não farei nada por um tempo, já que acabei de concluir meu treinamento em cultivo online. Mei Fen assentiu com a cabeça e voltou a limpar. Algum tempo depois, Meixiu foi procurar Mei Fen em seu quarto. Entre. Meixiu abriu a porta e entrou no quarto de Mei Fen. Assim que se sentaram, Mei Fen começou. Quando sua reputação foi destruída, a família Yu se escondeu, e eu não consegui obter nenhuma informação sobre eles. No entanto, alguns anos atrás, eles retornaram. Voltou? Perguntou Meixiu, arqueando as sobrancelhas. Ou seja, eles pararam de se esconder. É muito provável que Yuan tenha desaparecido completamente tanto da Terra quanto do cultivo online nas últimas décadas, e eles provavelmente acreditam que ele está morto ou algo assim. Como Yuan não era mais um jogador, suas conquistas não eram mais anunciadas pelo sistema, e como não era a primeira vez que ele desaparecia por longos períodos, ninguém deu muita importância a isso a princípio. Mas com o passar dos anos sem um único anúncio com seu nome e sem que ninguém o tivesse visto na Terra, as pessoas gradualmente começaram a especular que ele havia morrido. As pessoas tentaram procurar Yuan em cultivo online, mas como os jogadores só conseguiam ascender até o quinto céu atualmente, estavam muito longe de alcançá-lo. Então, onde eles estão agora? E o que estão fazendo agora que voltaram? Perguntou Meixiu. Atualmente, eles administram um negócio para a família Xiong. A família Xiong? Não são eles a família número 1 no ranking de legado? Eles conhecem a história da família Yu? Mei Fen assentiu com a cabeça, sim. Na verdade, eles concordaram em trabalhar com a família Yu porque estão cientes da ligação deles com Yuan. Quanto aos negócios da família Yu, eles administram uma empresa de recrutamento de talentos. São 50, murmurou Meixiu. Você vai contar para Yu-Hou? Perguntou Mei Fen de repente. Qual é o sentido disso? Duvido que ela ainda se importe com eles. Se você diz. Após tomarem conhecimento da situação atual da família Yu, Meixiu e Mei Fen continuaram conversando sobre outros assuntos como seus planos para o futuro. Você pode não parecer, mas já tem o dobro da idade que eu tinha quando você nasceu. Quando posso esperar um neto? Perguntou Mei Fen. Você está me perguntando isso quando Yuan nem está mais na Terra? Está me pedindo para encontrar um novo parceiro? Claro que não. Yuan pode não estar aqui agora, mas não é como se ele nunca fosse voltar. Meixiu ficou em silêncio por um momento antes de falar. Yu-Hou planeja deixar a Terra para seguir Yuan nos 9 céus no futuro. Eu também planejo fazer o mesmo. E você? Não é como se eu tivesse algum apego especial a este lugar. Se minha filha e meu genro estiverem em outro lugar, naturalmente irei com você, disse ela.
A questão é se eu ainda estarei viva quando isso acontecer. Você pode viver centenas de anos como um senhor espiritual. Mas se você está preocupado e não quer morrer antes de ver seu neto, então você deve se esforçar mais no seu cultivo, disse Meishiu. Se você colocar dessa forma, acho que não tenho outra escolha a não ser me dedicar ainda mais ao meu cultivo, disse Meifen com um sorriso agridoce. Capítulo 2146. Vários dias após o retorno da seita do selamento demoníaco, Wang Ming e os membros que vieram do Jardim de Jade optaram por descer da montanha para se reunirem com suas famílias. Voltaremos em alguns meses, assegurou Wang Ming. Aproveitem o tempo, respondeu Meifen afetuosamente. Também vou visitar meu avô por algumas semanas, anunciou Wang Shuin, partindo da montanha espiral do dragão 2 dias depois, deixando apenas Shu Liuxian, Meishiu e Meifen em sua residência. Embora mantivessem contato frequente com seus familiares por meio de ligações e videoconferências, esta foi a primeira vez que voltaram para casa em muitos anos. Sem muito mais o que fazer, Meishiu e Shu Liuxian dedicavam grande parte de seus dias a Yu-Hou e aos Lotos Eternos. Além dos Lotos Eternos, eles também visitavam o Lorde, que estava focado principalmente em recuperar seu cultivo perdido. Enquanto isso, no Jardim Desgastado, as 6 casas espirituais ofereceram um magnífico banquete de uma semana em homenagem ao retorno de seus prodígios. Algum de vocês se arrepende de ter deixado suas casas para seguir Yuan? Perguntou um ancião durante a celebração. De forma alguma, respondeu Wang Ming sem hesitar. Conhecer alguém como Yuan é a maior sorte que já tive, e dedicar-me ao seu caminho é um privilégio ainda maior. Exatamente. Sem ele, nenhum de nós teria conseguido atingir esse nível, nem mesmo em uma vida inteira, acrescentou Shi Lang, recebendo acenos de cabeça unânimes. Como anda Yuan ultimamente? Não tenho notícias dele há anos. Alguns dizem que ele pode estar morto. Ele está mesmo bem? Perguntou alguém. O Zhao deu uma risadinha. Vocês não entendem Yuan como nós. Aquele homem é extraordinário. Nada neste mundo pode ameaçá-lo, então não há motivo para preocupação. Ele está definitivamente vivo e bem. A propósito, Yuan está aberto a parcerias atualmente? Gostaria de apresentar minha filha a ele. É melhor você desistir. Ele está além do nosso alcance, disse Shimuron desdenhosamente. Mas Jinxi não conseguiu conquistar o coração dele? Interrompeu Wang Ming. O que? Aqueles que estavam fora da seita de selamento demoníaco se viraram bruscamente para Li Jinni, surpresos ao ouvirem pela primeira vez sobre qualquer ligação entre ela e Yuan. Quando? Quando isso aconteceu? Exclamou o pai de Li Jinxi, levantando-se abruptamente com um rosto pálido de incredulidade. Mesmo assim, Li Jinxi permaneceu em silêncio. Foi pouco antes de Yuan partir, se bem me lembro, disse Shi Lang. Há tanto tempo assim? E nenhum de vocês nos contou? Estávamos ocupados, foi a resposta simples. E você, Bing Bing? Fez algum progresso com ele? Perguntou a família Wang. Somos apenas amigas, afirmou Wang Bingbing nervosamente com um rubor subindo às suas bochechas. Você realmente precisa se esforçar mais, suspirou sua mãe. Cala a boca. Bingbing gritou. Após um instante, Li Jinxi finalmente falou. Há algo que preciso compartilhar. O silêncio tomou conta da sala quando todos os olhares se voltaram para ela. Como você sabe, Yuan partiu da Terra rumo aos 9 céus. Não pude segui-lo na época, mas quando a oportunidade surgir novamente, pretendo deixar a Terra também, disse ela. Ainda falta muito tempo, mas quero lhe dizer agora para que você não fique confuso se eu desaparecer de repente. Ao ouvir isso, Wang Ming acrescentou, eu também planejo deixar a Terra algum dia. Depois de vivenciar os 9 céus, este pequeno mundo já não me satisfaz. Outros logo expressaram intenções semelhantes. Todos esperavam um dia deixar a Terra. Apesar da revelação inesperada, ninguém pareceu particularmente chocado. Após uma breve pausa, um deles falou, já esperávamos isso quando Yuan deixou a Terra. Francamente, ficamos surpresos que nenhum de vocês o tivesse seguido ainda. Bem, não é que não quiséssemos. Simplesmente não podíamos, respondeu Hong Xiuguan. Você não poderá retornar depois de sair? Perguntou alguém. Deveríamos conseguir, desde que ninguém mexa no portal como da última vez. Nesse caso, não vejo problema algum em você ir embora. Este mundo realmente se tornou muito restritivo para você. Vocês sabem quando vão? Não. Suas famílias continuaram a questioná-los até ficarem satisfeitas, oferecendo, por fim, não apenas sua aceitação, mas também encorajamento. O tempo passou voando, e quando se deram conta, já havia se passado um ano inteiro. A seita do selamento demoníaco retornou mais uma vez à montanha espiral do dragão e voltou a acessar o cultivo online pela primeira vez em muito tempo. Pouco depois, Kellan os convocou. Os preparativos estão em andamento, informou-lhes ele. Mas nada está finalizado ainda. Em alguns dias, seus futuros mestres chegarão para entrevistá-los. Se eles os considerarem adequados e concordarem em aceitá-los, a escolha será de vocês. Não forçaremos ninguém a se juntar a uma seita com a qual não se sintam à vontade. Li Jinxi, você deve se encontrar com o Sr. Bai na loja das Miríades de Técnicas amanhã. Ele deseja conversar com você. Li Jinxi assentiu em silêncio. Alguma pergunta? Poderia nos dar mais detalhes para que saibamos o que esperar? Perguntou Shi Lang. Kellan concordou, descrevendo as possíveis seitas às quais eles poderiam se juntar. Assim que ficaram satisfeitos, foram dispensados. No dia seguinte, Li Jinxi visitou a Miríade de Técnicas. Sr. Bai, ela cumprimentou respeitosamente ao entrar em seu domínio. Li Jinxi, correto? Este será nosso primeiro encontro particular. Por favor, sente-se. O Sr. Bai indicou a mesa posta com 2 xícaras de chá. Servindo-lhe uma xícara, ele continuou. Você provavelmente está se perguntando por que a convoquei, então serei direto. Kellan me disse que você não é apenas a mais talentosa do seu grupo, mas também a mais dedicada. No entanto, você deseja cultivar sozinha, enquanto seus colegas concordam em treinar em várias seitas.
Posso perguntar o motivo da sua decisão? Capítulo 2147. Ao ouvir a pergunta do Sr. Bai, Li Jinxi respondeu calmamente, sem hesitar. É bem simples. Eu simplesmente não acredito que essas seitas possam me ensinar algo. Afinal, ela era uma reencarnação que carregava as memórias de sua vida passada. Ao contrário dos outros, ela já estava muito à frente em termos de experiência. As seitas de cultivo geralmente serviam de trampolim para os inexperientes ou de refúgio para aqueles que desejavam se estabelecer em um lugar. Mas Li Jinxi não se encaixava em nenhum desses perfis, e ganharia muito mais vagando pelo mundo sozinha. Na verdade, a maioria dos cultivadores que se formam em suas seitas frequentemente partem em suas próprias aventuras, na esperança de encontrar boa sorte ao longo do caminho. No entanto, Li Jinxi não conseguiu revelar tais informações ao Sr. Bai, mesmo confiando nele. Então, você considera as seitas indignas do seu tempo? Murmurou o Sr. Bai, fechando os olhos em contemplação. Normalmente, tais palavras viriam apenas de cultivadores cegos pela arrogância. Contudo, na voz de Li Jinxi, ele não detectou tal presunção. Mesmo sendo sua primeira conversa de verdade com ela, ele já podia perceber que ela era diferente das demais. Havia algo estranhamente familiar em Li Jinxi, uma sensação que ele às vezes tinha ao conversar com Yuan, mas não conseguia identificar. Um instante depois, Li Jinxi falou: não é que eu esteja menosprezando essas seitas. Tenho mais experiência do que aparento e já me formei em várias delas. Não, eu entendo seu ponto de vista. No entanto, você não pode comparar as seitas dos céus inferiores com as seitas daqui, disse o Sr. Bai, sem compreendê-la. Ele sabia que Li Jinxi era uma jogadora que começou sua jornada nos céus inferiores, então, aos seus olhos, toda a experiência dela vinha dos céus inferiores, sendo incomparável à dos céus superiores. Ao perceber o mal-entendido do Sr. Bai, ela disse: acho que seria mais fácil explicar usando minhas habilidades. Entendo, é uma boa ideia. Com certeza seria mais rápido se você me mostrasse suas habilidades atuais. Assim posso avaliar melhor se você se beneficiaria em uma seita ou não. O Sr. Bai assentiu. Ele se virou e voou para uma área aberta antes de lhe fazer um gesto, dizendo: venha para cima de mim. Não precisa se conter. Li Jinxi assentiu com a cabeça e recuperou seu tesouro, a Imperatriz Dourada. Uma bela espada, comentou o Sr. Bai com um sorriso no rosto. Aqui vou eu. No instante seguinte, Li Jinxi liberou todo o seu poder de cultivo sem hesitar, atacando o Sr. Bai com a clara intenção de derrotá-lo. Logo no primeiro confronto, o veterano Bai foi forçado a recuar. Seus olhos se arregalaram quando ele disse: peço desculpas. Eu te subestimei. Li Jinxi assentiu silenciosamente, dando ao Sr. Bai um momento para se preparar antes de lançar seu segundo golpe, ainda mais forte que o primeiro. Ela sabia que ele a subestimaria, e por isso não havia usado toda a sua força no início. Contudo, desta vez o Sr. Bai estava preparado e conseguiu bloquear o golpe dela. Mesmo assim, ele ficou impressionado com a sua incrível destreza. Ela é apenas uma imortal de bronze, mas exala o poder de uma imortal de ouro. Kellan estava certo, o talento dela é avassalador. É como se eu estivesse lutando contra Yuan, exclamou ele interiormente. A incrível destreza e talento de Li Jinxi fizeram o Sr. Bai se lembrar de sua primeira conversa com Yuan. O Sr. Bai compreendeu rapidamente porque Li Jinxi não tinha confiança nas seitas e preferia treinar por conta própria. Depois de um tempo, o Sr. Bai disse: já chega. Vamos parar por aqui. Li Jinxi parou imediatamente. Mesmo tendo se esforçado ao máximo, ela não conseguiu acertar um golpe limpo, o que a frustrou. Você é inegavelmente talentoso, muito mais do que Kellan lhe dava crédito, comentou o Sr. Bai. Seus movimentos e técnicas são bons o suficiente para se tornar um instrutor em uma seita de elite, e você claramente tem muita experiência em combate. No entanto, você ainda tem muito espaço para melhorar, e acredito firmemente que se beneficiaria muito ao se juntar a uma seita. Embora existam apenas algumas seitas qualificadas para treinar alguém do seu calibre, e todas elas só aceitem os melhores dos melhores, você não deve ter problemas para ser aceito por nenhuma delas. Li Jinxi permaneceu em silêncio por um bom momento antes de falar. Se você pudesse me recomendar uma seita, qual seria? O Sr. Bai fechou os olhos para refletir. Ou o Monastério da Essência Divina ou a Seita Celestial. O Monastério da Essência Divina é uma seita de elite no nono céu que só aceita discípulas mulheres, e a Seita Celestial é administrada pela família Tian, a segunda família mais poderosa dos 9 céus. Você se lembra de Tian Yueixin, da qualificação do Imperador da Espada? A tal gênio número 1, que desafiou Yuan e foi completamente derrotado? Lembro-me. Ele é daquela seita. Não só ele. Muitos especialistas que atualmente estão no auge do mundo do cultivo vieram da Seita Celestial. Aliás, eu também já fui discípulo de lá, disse o Sr. Bai. Ele continuou: com o talento que vocês têm, não terão problemas para entrar. Se quiserem, podem decidir depois de darem uma olhada neles primeiro. Preciso de algum tempo para pensar, respondeu Li Jinxi um instante depois. Leve o tempo que precisar. Quando decidir, avise o Kellan para que ele possa entrar em contato comigo. Certo. Li Jinxi saiu pouco depois. Assim que ela saiu, o Sr. Bai sentou-se e suspirou. Que rapaz assustador. A nova geração está realmente cheia de monstros. Receio que não demore muito para que a geração mais velha se torne irrelevante. Após sair da miríades de técnicas, Li Jinxi voltou para seu quarto, onde se deitou na cama e ficou olhando silenciosamente para o teto. A Seita Celestial. Foi lá que eu morri na minha vida passada. Ela murmurou. Embora ainda não tivesse recuperado todas as suas memórias, ou os detalhes de sua morte, ela se lembrava de seus momentos finais ocorrendo dentro da Seita Celestial. E durante os dias seguintes, Li Jinxi permaneceu em seu quarto, ponderando sobre suas opções. Capítulo 2148.
No quarto dia do retorno da facção de selamento demoníaco ao cultivo online, Kellan convocou Wang Ming quando seu recrutador chegou à seita. Este júnior saúda o sênior. Wang Ming fez uma reverência ao belo homem de meia-idade que estava ao lado de Kellan. O homem acenou com a cabeça e se apresentou. Meu nome é Liu An, e sou o mestre da seita da Espada da Origem. Somos uma das 5 melhores seitas de espada dos 9 céus e a segunda melhor do 8º céu. O homem então deu uma breve aula de história sobre a seita da Espada da Origem para Wang Ming, bem como sobre algumas de suas maiores conquistas. Por fim, Kellan disse, depois de observá-lo pelas últimas décadas, acredito que seu estilo de espada seja compatível com a seita da Espada da Origem. No entanto, não acredite apenas na minha palavra. Liu An então falou, vou lhe aplicar um teste rápido para determinar se você está qualificado para a seita da Espada da Origem, além de mostrar do que meu estilo de espada é capaz. Wang Ming assentiu com a cabeça e o seguiu até o campo de treinamento particular de Kellan. Lá dentro, Wang Ming e Liu An se encaravam com espadas. Venha para cima de mim com a intenção de matar, disse Liu An antes da luta começar. Durante a luta, Wang Ming usou todas as cartas que tinha na mão para tentar derrotar Liu An. No entanto, os resultados foram bastante óbvios, e Wang Ming não conseguiu sequer tocar em Liu An mesmo após 6 horas de luta contínua. Vamos parar por aqui, disse Liu An após encostar sua espada no pescoço de Wang Ming. Após a luta, Wang Ming sentiu-se um pouco desanimado. Ele havia previsto uma batalha difícil, mas nunca imaginou que a diferença seria tão grande que ele não conseguiria sequer acertar um único golpe em Liu An. Ao notar a expressão de Wang Ming, Liu An perguntou, ouvi dizer, através do líder da seita Kellan, que você não tem nem 100 anos. Isso é verdade? Wang Ming assentiu silenciosamente. Então você tem um potencial imenso e muito espaço para crescer. Na verdade, consigo ver você se tornando rapidamente um dos melhores discípulos da minha seita se trabalhar com afinco. É assim mesmo. Liu An então perguntou, então, o que você acha do meu estilo de espada? Você sente vontade de aprendê-lo? Sim, eu aceito, respondeu Wang Ming prontamente. Liu An sorriu e disse, por que você não vem à minha seita e dá uma olhada antes de tomar uma decisão final? Então farei isso. Liu An se virou para olhar para Kellan e sorriu. Obrigado por dar à nossa seita a oportunidade de recrutar um talento tão jovem. Temos uma enorme dívida de gratidão com você. Kellan balançou a cabeça negativamente. Você não me deve nada. Estou apenas fazendo o que é melhor para a criança. Quando você pode partir? Perguntou Liu An ao Wang Ming. Imediatamente, respondeu ele prontamente. Você não precisa se despedir dos seus amigos? Perguntou Kellan. Wang Ming sorriu e disse, já me despedi deles. Muito bem, vamos então. No instante seguinte, Liu An recuperou um tesouro voador e embarcou nele com Wang Ming antes de desaparecer da seita. Poucas horas depois de Wang Ming ter deixado a seita, outro especialista chegou ao local e Shi Lang foi convocado. Eu sou Zhong Men, também conhecido como a Lança Demoníaca. Sou o líder da seita da Lança Perfuradora dos Céus, e somos a seita de lanças número 1 em todos os 9 céus. Embora você tenha sido recomendado pelo líder da seita Kellan e pelo líder da seita Bai, ainda preciso avaliá-lo para ver se você está qualificado para se juntar a nós. Shi Lang assentiu com a cabeça, exatamente como eu quero. A avaliação será feita na nossa seita, então você pode aproveitar para dar uma olhada enquanto estiver aqui. Quando você pode ir embora? Posso ir agora mesmo. Muito bem. Sem perder tempo, Zhong Men partiu com Shi Lang 1 minuto depois. Nos dias seguintes, mais e mais especialistas chegaram, cada um com a missão de levar embora os membros da facção de selamento demoníaco. Sou um ancião da seita do Caldeirão Celestial. Somos a seita número 1 para alquimistas nos 9 céus, e a maioria dos melhores mestres de pílulas deste mundo estudou conosco. Se isso não bastasse, nossa líder da seita é a atual deusa da alquimia. Se seu talento permitir, você poderá até se tornar seu discípulo. Deus da alquimia, Wang Shuyin engoliu em seco, nervoso, ao ouvir esse título. Se você deseja se juntar a nós, precisará passar em vários exames. No entanto, preciso ser honesto. Considerando sua falta de experiência, não acho que você tenha o que é preciso para passar nos exames, disse o ancião. Diferentemente das seitas de cultivo, que priorizam o talento acima de tudo, as seitas de alquimia exigem tanto talento inato quanto experiência acumulada. Como Wang Shuyin ainda não havia completado um século de vida, sua experiência ainda era insuficiente. Mesmo com a influência dos senhores celestiais, Kellan só conseguiu dar a Wang Shuyin a oportunidade de fazer o exame. Se ela quisesse entrar na seita, precisaria fazê-lo com suas próprias habilidades. Mesmo que haja 99,99% de chance de eu reprovar, ainda assim gostaria de fazer o exame, disse Wang Shuyin com uma expressão determinada. Algum tempo depois, Wang Shuyin partiu com o ancião, deixando apenas Meixiu, Xu Liuxia e Li Jinxi na seita. 2 dias depois, Kellan chamou Meixiu. Ao chegar, Meixiu pôde ver uma mulher alta e musculosa, com um físico que rivalizava com o de Kellan, ao lado dele. Olá, Meixiu teve que inclinar a cabeça para olhar o rosto da mulher. Apesar da aparência rude, a mulher sorriu e disse, olá, pequeno. Meu nome é Kelin. Kelin. Meixiu se virou para olhar para Kellan, que sorriu de volta. Esta é Kelin, minha irmã mais velha. Eu não sabia que você tinha irmãos, comentou Meixiu. Kellan suspirou em voz alta. Normalmente evito tudo relacionado à minha família, não temos exatamente o melhor relacionamento. Isso é um eufemismo, interrompeu Kelin. Você nos despreza. Então imagine minha surpresa quando você de repente entrou em contato comigo. Capítulo 2149. Isso não está certo. Kellan balançou a cabeça e explicou, eu desprezo nossos pais. Não guardo rancor de nenhum dos meus irmãos. Afinal, foi decisão deles me alimentar com sangue de gigante.
Mesmo que você tenha ganhado muita força com isso? Todos os nossos irmãos têm inveja de você, sabia? Disse Kellen. Essa força não veio de graça, respondeu Kellan com os punhos cerrados com força. Suportei décadas de dor indescritível só para absorvê-la. Mesmo agora, meu corpo ainda dói às vezes, como se estivesse se lembrando do que passei naquela época. Kellen ficou em silêncio. Embora ela também tivesse consumido sangue de gigante, a quantidade não chegava nem perto da que Kellan teve que ingerir, sem mencionar que ele havia consumido sangue de gigante de alto nível, então ela não podia nem fingir que entendia o tormento que Kellan teve que suportar. Bem, vamos voltar ao assunto, disse Kellan um instante depois. Kellen assentiu e continuou. Deixe-me começar de novo. Sou Kellen, a irmã mais velha de Kellan. Sou especialista em arco e flecha e conhecida como a caçadora perfuradora de estrelas. Vim porque Kellan me implorou para guiá-lo. Mas, para ser honesta, nunca aceitei um discípulo antes e minha experiência como professor é mínima. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para ensiná-lo. Aliás, nem sei por que Kellan me procurou para pedir ajuda. Kellan então disse, você é a melhor arqueira que eu conheço, e eu só quero o melhor para ela. Kellen ergueu as sobrancelhas e perguntou desconfiada, ela é sua namorada, ou algo assim? Você nem trata seus próprios discípulos tão bem. Atordoado, Kellan respondeu rapidamente, ela não está. Ela já tem alguém, e o parceiro dela é uma pessoa a quem devo muito. É mesmo? Bem, isso não muda o fato de que eu talvez não seja uma professora adequada, mesmo que eu seja a melhor arqueira dos 9 céus, disse ela. Não me importo, disse Meishiel de repente. Se não der certo, posso sempre encontrar outro professor. Tem certeza? Meus métodos de treinamento podem não ser adequados para uma dama de aparência frágil como você. Honestamente, são bastante bárbaros. Não se deve julgá-la pela aparência, disse Kellan. Apesar da aparência, ela é muito trabalhadora e surpreendentemente resistente. Afinal, ela suportou todo o meu treinamento sem reclamar uma única vez. A única outra pessoa do grupo que não reclamou nem um pouco foi Li Jinxi, e ela é de outro nível. Graças à educação que recebeu de Meifen, a força mental de Meishiel superou em muito a das outras, e isso sem sequer considerar a experiência de sua vida passada. Kellen encarou Meishiel em silêncio por um bom momento antes de suspirar. Tudo bem. Eu vou te treinar. Tenho pensado em começar minha própria seita ultimamente, então isso será uma boa experiência. Então está resolvido, disse Kellan. Voltarei para te buscar daqui a um mês, então use esse tempo para se preparar, disse Kellen, pois ela também precisava de um tempo para se preparar. Meishiel assentiu. No dia seguinte, Shu Liuxian foi convocado por Kellan. Onde está meu professor? Perguntou Shu Liuxian ao ver Kellan sozinho. Ele está um pouco atrasado, mas chegará em breve. Ok. Poucos minutos depois, uma figura familiar apareceu diante deles. Sr. Bai? Não me diga que você vai ser meu professor? Perguntou Shu Liuxian, com uma expressão surpresa. O Sr. Bai sorriu e disse, não exatamente. Você se especializa em técnicas espirituais, especificamente o elemento Yin, e também tem estudado símbolos de matriz, correto? Shu Liuxian assentiu e explicou. Estou estudando símbolos de matriz, mas é mais um projeto paralelo, algo que faço quando quero respirar ar fresco. Meu foco ainda é o cultivo. Entendo, disse o Sr. Bai. Originalmente, Kellan pretendia enviá-lo para uma seita especializada no elemento Yin, como a seita etérea da nuvem congelada. Mas tenho uma proposta diferente. Por que não se junta aos meus portões do céu? Somos especializados em métodos tradicionais de cultivo e técnicas espirituais, e também temos muitos especialistas no elemento Yin. E caso deseje estudar símbolos de matriz, posso guiá-lo pessoalmente, pois sou um mestre de matriz de nível 7. Sério? Que ótimo, porque eu prefiro treinar em um lugar com pessoas que conheço, disse Shu Liuxian. O Sr. Bai assentiu e disse, tenho outra proposta. Como você sabe, existem portões do céu no 5º céu, no 7º céu e outro no 9º céu. Se você deseja os melhores recursos e os palestrantes mais experientes, deve se juntar aos portões do céu no 9º céu. Os olhos de Shu Liuxian se arregalaram com a proposta e ela disse, já me sinto honrada por você me permitir entrar nos portões do céu, mas me levar para o 9º céu. Você tem certeza? Receio não ter talento suficiente. O Sr. Bai falou em tom sério. Serei honesto com você. Se não fosse pela nossa conexão, você não teria se qualificado para entrar nos portões do céu no 7º céu, muito menos no 9º. Mas talento sozinho não determina tudo no mundo do cultivo. Sorte e conexões importam tanto quanto. Dito isso, se você escolher se juntar à seita no 9º céu, provavelmente enfrentará o ridículo daqueles ao seu redor. Posso protegê-lo até certo ponto, mas não posso me dar ao luxo de mostrar favoritismo excessivo. Pense bem sobre isso. Não era apenas Shu Liuxian. Os outros membros da facção de selamento demoníaco também enfrentariam o ridículo por sua pouca idade, especialmente se as pessoas descobrissem que haviam entrado por meio de contatos. Apesar dessa possibilidade, Shu Liuxian não hesitou em responder, não preciso pensar nisso. É verdade que não tenho qualificação para sequer pisar num lugar assim, muito menos para treinar com outros que entraram por mérito próprio. Não vou desperdiçar essa oportunidade só porque alguém pode me ridicularizar. O Sr. Bai sorriu e disse, não dê a entender que você não se esforçou. Eu só fiz essa proposta por causa do seu treinamento árduo com Kellan, e acredito que você se sairá bem apesar das diferenças. Capítulo 2150. Já que está decidido, levarei você ao 9º céu para que possa treinar nos portões do céu. No entanto, levará algum tempo para obter a aprovação, então você pode continuar ficando aqui até lá, disse o Sr. Bai. Shu Liuxian acenou com a cabeça, não tenha pressa. Não deve demorar muito, no máximo 3 meses. Entendo. O Sr. Bai saiu logo em seguida. Não se preocupe muito com isso, disse Kellan depois. Pode haver algumas maçãs podres, mas a maioria dos discípulos dos portões do céu tem bom caráter, um reflexo de seu líder, o Sr. Bai. No entanto, se as coisas saírem do controle, não hesite em pedir ajuda ao Sr. Bai.
Não estou nem um pouco preocupado, disse Shu Liuxian com um sorriso confiante. Algum tempo depois, Shu Liuxian foi conversar com Mei Xiu e Li Jinxi sobre os preparativos dela. Então, estarei estudando no nono céu, nos portões do céu, anunciou ela. Aceita do Senior Bai, hein? Vou treinar com a irmã mais velha de Kellan, disse Mei Xiu. Kellan tem uma irmã? Os olhos de Shu Liuxian se arregalaram de surpresa com a notícia. Mei Xiu assentiu. Ele também tem vários outros irmãos. E você, irmã Jinxi? Para onde vai? Os dois olharam para ela. Ainda não me decidi. Eu ia treinar sozinho na natureza, mas o Senior Bai me deu outras opções. Posso treinar no Monastério da Essência Divina ou na Seita Celestial. Ambos existem no nono céu. Acho que você ainda se beneficiaria com o treinamento em uma seita, mesmo com a sua experiência, disse Mei Xiu. Eu também acho. Shu Liuxian concordou. Entretanto, Shimei Li e Lia acabaram de chegar à montanha espiral do dragão. Parem. Identifiquem-se. Um guarda os deteve assim que se aproximaram o suficiente. Olá, meu nome é Shimei Li. Eu me lembro de você. Você é amigo do enviado da deusa dragão Yeou. O guarda interrompeu. Sim, eu vim aqui com Yuan há algum tempo. Por que você voltou? Aconteceu alguma coisa? Não. Isso pode parecer estranho, mas eu estava pensando se poderia treinar aqui com meu amigo. Treinamento é... Deixe-me falar com meu superior. Siga-me. Shimei Li e Lia seguiram o guarda até a montanha espiral do dragão. Ao retornarem à montanha espiral do dragão, Shimei Li e Lia foram levadas para uma casa de hóspedes antes que o guarda saísse para contatar os anciãos. Shimei Li, aquela jovem dragão da última vez voltou e quer treinar aqui? Os anciãos ergueram uma sobrancelha ao ouvirem a notícia. Devo mandá-los embora? Perguntou o guarda ao ver a reação do ancião. O quê? Você está louco? Eles são os companheiros do enviado da deusa dragão imortal. Podem treinar aqui pelo tempo que quiserem, disse o ancião. Além dos anciãos e membros de mais alta patente, o restante do clã do dragão sagrado desconhecia a verdadeira identidade de Yuan como monarca imortal. Eu entendo. Assim, Shimei Li e Lia passaram a viver na montanha espiral do dragão com o clã do dragão sagrado. As crianças ficaram radiantes ao rever Shimei Li, enquanto os adultos ficaram curiosos para descobrir a identidade de Lia. Embora também fosse uma dragão, Lia havia crescido na terra, e seu cheiro e aura apresentavam algo diferente que despertava a curiosidade deles. Um mês depois, Kelin voltou para levar Mei Xiu embora. Boa sorte, Mei Xiu, disseram Shu Liuxia e Li Jinxi em despedida. Até mais. Mais um mês se passou, e o Senior Bai acompanhou pessoalmente Shu Liuxian até o nono céu, onde ela começaria seu treinamento nos portões do céu. Agora, apenas Li Jinxi permanecia na seita de Kellan. Kellan não a pressionou e esperou pacientemente que ela se decidisse. Alguns dias depois, Li Jinxi tomou sua decisão. Vou treinar na seita do céu, disse ela a Kellan. Sério? Que maravilha! O rosto de Kellan iluminou-se de alegria. Isso significava que ela finalmente receberia o treinamento adequado e poderia liberar todo o seu potencial. No entanto, quero ascender ao nono céu com meus próprios poderes, acrescentou ela rapidamente. Se é isso que você quer, Kellan não se opôs ao pedido dela. Poucos dias depois, Li Jinxi deixou a seita para iniciar sua jornada rumo ao nono céu. Sem demora, dirigiu-se diretamente à escadaria para o céu para testar se conseguiria ascender ao oitavo céu em seu nível atual. Após passar quase 20 anos na sétima região do Inferno Branco, Yuan finalmente emergiu de seu cultivo. No entanto, ele ainda não havia alcançado o próximo reino da harmonia fria. Há quanto tempo estou em cultivo? Perguntou Yuan. Quase 20 anos, respondeu Yuning. Isso é bastante tempo. Embora eu esteja perto de alcançar o próximo nível de harmonia fria, não acho que conseguirei fazê-lo em um tempo razoável neste ambiente. Preciso ir para a oitava região, se não para a nona. Antes de sair da caverna, Yuan enviou uma mensagem através de seu fragmento de jade comunicativo para Mei Xiu, Shu Liuxia e Li Jinxi, relatando sua situação. Normalmente, eles teriam respondido rapidamente, mas estavam ocupados com o treinamento e não haviam percebido que Yuan os havia contatado. Sem esperar por uma resposta, Yuan saiu da caverna e começou a seguir em direção à oitava região. No entanto, pouco depois de sair da caverna, ele sentiu uma presença fraca nas proximidades, tão tênue que ficou claro que seu dono estava à beira da morte. Incapaz de ignorá-la, Yuan fez um desvio e seguiu a presença. Ao se aproximar, ele sentiu várias outras presenças, e todas pareciam estar perseguindo a presença enfraquecida. Ao perceber a situação, Yuan acelerou o passo e voou pelo ambiente hostil com o corpo envolto em verdadeiro fogo primordial. Algum tempo depois, ele alcançou a origem da presença enfraquecida e viu uma mulher de aparência familiar lutando para atravessar a sétima região. A pedra do sol que ela segurava estava no limite de sua resistência, incapaz de protegê-la completamente. Você está ileso? Perguntou Yuan, chamando-o suavemente sem se aproximar muito. No entanto, suas palavras a assustaram profundamente, e sem sequer lançar-lhe um olhar, a mulher desferiu contra ele uma feroz técnica marcial. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 2151. Uau! Yuan não esperava ser atacado tão repentinamente, mas ainda assim conseguiu se esquivar do ataque dela. Acalme-se. Eu não sou seu inimigo. Ao ouvir sua voz familiar, a mulher interrompeu seus movimentos e se virou para olhar seu rosto. Você é aquele da caverna, murmurou a mulher com voz fraca. Não me surpreende que seu rosto me seja familiar. Então você era aquela mulher que entrou na minha caverna durante meu cultivo na sexta região, disse Yuan depois de ver seu rosto claramente. Você parece estar à beira da morte. Precisa de ajuda? Isso não é da sua conta.
Se você não quer morrer, me deixe em paz, disse ela antes de se virar e voar para longe. Yuan não a perseguiu. No entanto, também não foi embora, quase como se estivesse esperando por algo ou alguém. Algum tempo depois, Yuan percebeu várias silhuetas surgindo à distância e se preparou para confrontá-las. Em instantes, essas silhuetas apareceram diante de Yuan. Ao pararem, o cercaram imediatamente e o questionaram. Quem é você? E onde está a mulher? Mulher? Do que você está falando? Perguntou Yuan, fingindo desconhecer a situação. Não se faça de desentendido. Sabemos que você se encontrou e conversou com aquela mulher, disse um deles. Assim como Yuan pressentira a presença deles à distância, aqueles cultivadores também detectaram a dele, e naturalmente perceberam que ele estava com a mulher. Embora tivessem estado juntos apenas por um breve período, isso ainda os indicava de alguma forma conectados. Se você está falando da mulher ferida que encontrei agora há pouco, eu não a conheço nem sei para onde ela foi. Afinal, por que vocês estão correndo atrás dela? Disse Yuan um instante depois. Eram 4 no grupo, 3 homens e uma mulher, e todos estavam entre o segundo e o terceiro nível da ascensão divina. Em outras palavras, todos eram extremamente poderosos. Quanto à mulher, ela estava apenas no primeiro nível da ascensão divina. Se você não a conhece, por que se importa com os nossos negócios com ela? Ela não só ficou gravemente ferida, como estava claramente fugindo do seu grupo. Se vocês têm um bom motivo para ir atrás dela, não vou interferir. Afinal, sou apenas um espectador preocupado. Interface? O que você, um mero imortal dourado, pode fazer para nos deter? Podemos te matar com um espirro. Um dos cultivadores do sexo masculino zombou com desdém. O que posso fazer? Você não quer descobrir, respondeu Yuan com um sorriso calmo. Se você não estiver fazendo nada de errado, também não precisará. Chega! A cultivadora exclamou de repente. Por que diabos estamos perdendo tempo com essa intrometida? Aquela vadia está se safando com nosso Lotus gelado do inferno branco. Lotus branca do gelo infernal? Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o nome desconhecido. Mesmo assim, ele rapidamente compreendeu a situação. Estava claro que aquele grupo estava perseguindo a mulher por causa daquele tesouro. Você tem razão. Vamos matá-lo logo e acabar com isso. Gu Huyan, você pode cuidar desse desgraçado. Vamos em frente. Deixem-no comigo. Bastarão alguns instantes para apagar sua existência deste mundo, disse o homem chamado Gu Huyan. Sem dizer mais nada, os outros 3 saíram correndo atrás da mulher. Yuan não os impediu e concentrou-se no homem de sobrenome Gu à sua frente. Seu sobrenome é Gu? Por acaso você pertence a 7 famílias legadas? Perguntou Yuan, percebendo que fazia muito tempo desde a última vez que mencionaram o nome deles. Os olhos de Gu Huyan se arregalaram ligeiramente em surpresa. Você me conhece? E mesmo assim decidiu ficar no meu caminho? Yuan deu uma risadinha e disse, não faço ideia de quem você seja. Aliás, é a primeira vez que ouço seu nome. Dito isso, já tive vários encontros com a família Gu antes, então estou muito familiarizado com a sua família. Gu Huyan estreitou os olhos para Yuan, incerto se ele era amigo ou inimigo da família Gu. Se Yuan se revelasse um aliado, a situação se tornaria muito mais complicada, e matá-lo não seria tão fácil. Qual é a sua relação com a minha família Gu? Perguntou Gu Huyan. Somos bons amigos, mentiu Yuan, com um sorriso radiante no rosto. Sério? Gu Huyan ficou sem palavras. Não, estou brincando. Você. A expressão de Gu Huyan escureceu imediatamente, seu olhar repleto de raiva e intenção assassina. Como ousa zombar de mim? Relaxa, isso também era uma brincadeira. Eu realmente sou amigo da família Gu, mas a que eu conheço é dos céus inferiores, disse Yuan calmamente. Os céus inferiores? Por que você estaria familiarizado com isso? Gu Huyan interrompeu-se abruptamente, e sua expressão tornou-se sombria. Houve um incidente nos céus inferiores onde muitos membros da família Gu, incluindo o patriarca, foram massacrados. Não foi apenas a família Gu. As outras famílias legadas, assim como a família Ji, também estiveram envolvidas. Você por acaso sabe algo sobre isso? Após um momento de silêncio, Yuan respondeu. Você acabou de trazer à tona algumas lembranças desagradáveis, mas para responder à sua pergunta. Sim, por acaso sei algumas coisas sobre isso. Afinal, eu também estava lá quando aconteceu. A expressão de Gu Huyan escureceu ainda mais enquanto ele perguntava com voz fria. Eu nunca perguntei seu nome. Mas se tive que chutar, não seria Yuan, seria? Nossa, isso é incrível. Como você adivinhou? Por acaso você é vidente? Eu vou te matar, seu desgraçado. Sem dizer mais nada, Gu Huyan desembainhou sua espada e atacou Yuan, manifestando toda a sua base de cultivo. Yuan desembainhou a número 1 sob o céu para bloquear o golpe iminente. No instante em que suas espadas colidiram, uma poderosa onda de choque se espalhou pela área, mas mal perturbou a violenta nevasca. De acordo com as informações que recebemos, você é um daqueles forasteiros que entraram nos 9 céus com a ajuda do Imperador Celestial. Nem sequer passou um século desde então. Como é possível que você tenha chegado ao 8º céu tão rápido? Gu Huyan exigiu, incrédula de que um jogador pudesse ascender ao seu reino em tão pouco tempo. Capítulo 2152. Então você sabe que eu sou um jogador, né? É mesmo tão surpreendente eu estar aqui? Yuan respondeu com um sorriso tranquilo enquanto bloqueava o próximo golpe de Gu Huyan com facilidade. Temos acompanhado o progresso deles, e a maioria ainda está no 5º céu. Então, como é que você está no 8º céu? Na 7ª região do Inferno Branco, nada menos.
Embora aqueles nos céus superiores estivessem proibidos de se aproximar dos jogadores até que estes alcançassem o sétimo céu, muitos clãs influentes e seitas poderosas ainda observavam de perto o progresso deles. Dessa forma, eles podiam não apenas recrutá-los quando se qualificassem, mas também se preparar para lidar com eles se necessário. E como diabos você ainda está vivo? Pensei que os outros já tivessem se livrado de você, por isso paramos de procurá-lo. Gu Huyan não conseguia acreditar que Yuan estivesse vivo durante todo esse tempo. Os eventos nos céus inferiores causaram ondas de choque não apenas naquele reino, mas também nos céus superiores, pois nunca antes alguém ousara provocar a família Ji, muito menos massacrar o Lorde Ji. Porque eu não estaria vivo. Vocês nem me atacaram. Na verdade, aquela emboscada que vocês armaram na escadaria para o céu só conseguiu matar jogadores inocentes. Quando Yuan ouviu falar do incidente pela primeira vez, ele não conseguiu conter o riso e a pena pelos jogadores ao mesmo tempo. De qualquer forma, sua sorte acaba aqui. Vou terminar hoje o que os outros não conseguiram, declarou Gu Huyan, recuperando um tesouro de aparência familiar. Yuan estreitou os olhos para a vara em sua mão. A vara da destruição, hein? Você deve estar desesperado para me matar se está sacando isso tão cedo. O quê? Os movimentos de Gu Huyan pararam repentinamente, e ele encarou Yuan com os olhos arregalados. Vê você. Como sabe sobre a varinha da destruição? Este item é extremamente raro e só está disponível para algumas poucas pessoas. Sem qualquer explicação, Yuan recuperou a varinha da destruição que havia obtido de Zheng Guokue no abismo subterrâneo e a mostrou a Gu Huyan. Você. Por que diabos você tem isso? Como você conseguiu isso? Eu peguei. Mentira. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão usar os dois ao mesmo tempo e ver quem sai vivo? Disse Yuan com um sorriso tranquilo no rosto. Ao ouvir as palavras de Yuan, Gu Huyan zombou. Você provavelmente não sabe disso, mas existem 3 níveis de raridade para a varinha da destruição, e quanto maior o nível, mais poderosa ela é. Enquanto a sua varinha da destruição é apenas de nível 3, a minha é de nível 2, vou te obliterar completamente. Nesse caso, por que você não me mostra o quão poderosa é a sua varinha da destruição de nível 2? Se não, eu usarei a minha, disse Yuan, abrindo os braços em um gesto provocativo. Sem hesitar, Gu Huyan começou a canalizar sua energia espiritual para a vara da destruição. Embora usar um tesouro tão poderoso pudesse parecer excessivo à primeira vista, Gu Huyan considerava Yuan uma ameaça suficiente para justificar seu uso. Apesar de Yuan ser apenas um imortal dourado, enquanto ele próprio era um cultivador da ascensão divina, Gu Huyan percebeu, após breves interações, que Yuan o superava em pura força. Além disso, com o status de Yuan como um jogador abençoado pelo Imperador Celestial, Gu Huyan sabia que não podia subestimá-lo. Esse desgraçado era forte o suficiente para matar o Lorde Ji e os outros nos céus inferiores. Ele não pode ser subestimado, pensou Gu Huyan, apontando a vara da destruição para Yuan. Pulverize esse desgraçado. A varinha da destruição liberou uma onda de aura negra e de sua ponta, e rompeu um raio carmesim que atingiu Yuan instantaneamente. Ao mesmo tempo, Gu Huyan usou um tesouro que o teletransportou instantaneamente para dezenas de milhares de quilômetros de distância de sua localização original. No instante em que o raio carmesim tocou Yuan e rompeu, criando uma enorme nuvem em forma de cogumelo que varreu a tempestade de neve furiosa da 7ª região e obliterou todas as montanhas num raio de 5.000 milhas. A destruição foi tão poderosa que até mesmo um cultivador da ascensão divina pereceria instantaneamente sob seu poder. Que porra é essa? Os outros 3 do grupo de Gu Huyan ficaram chocados ao ver a confusão atrás deles. Aquele desgraçado realmente usou a varinha da destruição para lidar com o mero imortal dourado? O que aquele idiota está fazendo? Vão vocês dois na frente. Eu volto para ver como está a situação, disse um dos homens. Os outros 2 assentiram e continuaram a perseguição. Enquanto isso, o que ficou para trás começou a voltar para Gu Huyan. Puta merda! Gu Huyan murmurou com os olhos arregalados e a boca aberta, contemplando a devastação. Era a primeira vez que presenciava a varinha da destruição em ação, e seu poder excedia em muito qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Não é à toa que os outros ficaram tão impressionados com essa coisa. O alcance pode não ser tão amplo, mas o poder bruto é insano. Qualquer um atingido pela explosão seria aniquilado sem deixar vestígios. De fato, o poder era tão avassalador que nem mesmo o físico de Yuan conseguiu suportá-lo. Seu corpo foi completamente obliterado, mas sua alma resistiu, sofrendo apenas ferimentos leves que se curaram rapidamente por conta própria. Certo, isso foi um pouco assustador, murmurou Yuan enquanto seu corpo se regenerava rapidamente a partir de sua alma. Quando sua forma se reconstituiu, ele se viu longe do local da explosão, tendo sido arremessado pela força descomunal do impacto. Pelos céus, jamais testemunhei um tesouro tão temível, murmurou Yuning com a voz embargada. Fei Yuxian assentiu em concordância. Embora o mundo possua muitos tesouros poderosos, poucos, se é que algum, podem rivalizar com seu poder destrutivo absoluto. E esta nem sequer é a varinha da destruição mais forte. Se esta é apenas a segunda mais forte, quão terrível deve ser a de primeiro nível? Yuan suspirou. Capítulo 2153. O que você vai fazer agora, jovem mestre? Yuning perguntou a Yuan pouco depois. Yuan inicialmente planejava retornar para Gu Huyan, mas mudou de ideia ao sentir que um dos amigos de Gu Huyan havia retornado. Ele certamente pensa que eu morri para a varinha da destruição, então lidarei com Gu Huyan mais tarde. Agora devo salvar aquela mulher antes que os amigos dele a alcancem e a matemática. Yuan havia ativado o véu das sombras no momento em que restaurou seu corpo, então Gu Huyan não sabia que ele havia sobrevivido ao ataque. Assim, Yuan perseguiu os outros 2 enquanto Gu Huyan se reunia com seu amigo que acabará de retornar. Gu Huyan!
Que diabos você pensa que está fazendo, usando a varinha da destruição neste lugar? Não me diga que você a usou só para se livrar daquele imortal dourado. O amigo imediatamente começou a repreender Gu Huyan assim que se reencontraram. Eu não tinha escolha. Ele também tinha uma varinha da destruição. Se eu não a tivesse usado, ele a teria usado em mim, exclamou Gu Huyan, justificando seu raciocínio. O quê? Aquele imortal dourado também tinha uma varinha da destruição? A menos que ele faça parte da facção, isso é impossível. E se ele realmente tivesse uma, por que você o matou? E se ele fosse um aliado? Não, ele não era um aliado. Ele obteve a varinha da destruição de outra pessoa. Ouvi dizer que Zengoku havia falecido recentemente no subterrâneo abissal. É provável que ele a tenha tomado dela. Zengoku não morreu devido a um fenômeno natural lá? Foi o que nos disseram, mas ninguém sabe ao certo, já que ninguém testemunhou a morte dela. Se não fosse por isso, não consigo imaginar como aquele desgraçado conseguiu pôr as mãos em uma varinha da destruição. Outro motivo pelo qual sei que ele não é um aliado é porque aquele homem era Yuan, o mesmo que massacrou Lord Ji e muitos dos líderes das 7 famílias legadas no céu espiritual, revelou Gu Huyan. Espere um segundo. Era aquele Yuan? Pensei que ele tivesse morrido na emboscada na escadaria para o céu, exclamou seu amigo, incrédulo. Ele disse que a emboscada só matou inocentes. Não sei como ele conseguiu escapar naquela época, mas com certeza está morto agora. Não há a menor chance de ele ter sobrevivido à varinha da destruição. Ele tinha certeza de que a varinha da destruição havia atingido Yuan porque, uma vez que seu laser travava em um alvo, ele se agarrava a ele. Mesmo que Yuan tivesse tentado escapar com alguma técnica de movimento ou um tesouro, ela ainda o teria seguido. De qualquer forma, vamos sair daqui antes que alguém venha nos questionar. Não podemos deixar o mundo saber da existência da varinha da destruição agora. Ainda é muito cedo. Gu Huyan assentiu, e os dois partiram rapidamente para retomar a perseguição. No entanto, optaram por não se reunir aos companheiros imediatamente, receosos de que alguém pudesse ter testemunhado tudo. Entretanto, os cultivadores homens e mulheres que nunca haviam desistido da perseguição, finalmente alcançaram a mulher que vinham perseguindo o tempo todo. Finalmente te pegamos, sua ratinha que roubou nosso Lotus de gelo infernal branco. Que engraçado porque não me lembro de ter roubado isso de você. Na verdade, fui eu quem colheu o Lotus da geada infernal branca. Vocês, seus bastardos, é que estavam tentando roubá-lo de mim, disparou a mulher ferida. Isso é um absurdo. Estávamos acampados perto do Lotus gelado do inferno branco muito antes de vocês aparecerem. Vocês só tiveram sorte e colheram enquanto estávamos distraídos, retrucou um deles. Palavras vazias. Qualquer um pode afirmar isso sem provas. Eu vigiei o Lotus de gelo do inferno branco durante um ano inteiro, e nenhuma vez vi nenhum de vocês lá. Ela retrucou. A perseguidora balançou a cabeça e disse, por que discutir com alguém que em breve será um cadáver? Se você nos entregar obedientemente o Lotus de gelo do inferno branco, deixaremos você morrer em paz. Caso contrário, faremos com que seja o mais doloroso e vergonhoso possível. A mulher ferida rangeu os dentes de frustração, os olhos nublados de desespero ao perceber que não havia ninguém para ajudá-la e que ela realmente iria morrer ali. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher, mas o frio extremo do inferno branco as congelou no instante em que apareceram. É por isso que você deveria ter aceitado minha ajuda quando eu a ofereci. Uma voz familiar ecoou de repente pelo ar. Quem está aí? Os dois perseguidores se enrijeceram de alarme, mas por mais que procurassem, não conseguiam sentir nenhuma presença por perto, como se estivessem ouvindo a voz de um fantasma. No instante seguinte, uma figura apareceu diante da mulher ferida como um fantasma. Vê você. Você é aquele mortal dourado de antes. Por que diabos você está aqui? O que aconteceu com Gu Huyan e Linkane? Os dois reconheceram imediatamente o belo rosto de Yuan e exclamaram assustados. Não me diga que você os matou, disse o perseguidor. Isso é impossível. Não tem como um imortal dourado como ele matar 2 cultivadores da ascensão divina, expressou a mulher em tom de dúvida. Pulver, Yuan completo. Atualizações de classificações navegadas. A mulher à sua frente. A oferta ainda está de pé. Você precisa da minha ajuda? Yuan perguntou a ela. Por que você arriscaria sua vida para me ajudar? Perguntou ela cética. Nós nem nos conhecemos. Yuan sorriu afetuosamente. E daí se não conhecermos? Desde quando precisamos conhecer alguém para ajudá-lo? Vi alguém precisando de ajuda, então ofereci minha mão. Aliás, você me parece alguém que conheço. A mulher ferida ficou sem palavras. Cultivadores benevolentes como Yuan eram raros no mundo do cultivo, especialmente no nível deles. Afinal, a melhor maneira de sobreviver era cuidar da própria vida, e se intrometer em assuntos que não lhes diziam respeito era o caminho mais rápido para a morte. Qual é o seu nome? Ela perguntou de repente. Meu nome é Yuan. Yuan? Os outros dois franziram a testa, erguendo as sobrancelhas ao ouvirem um nome familiar, embora não o reconhecessem de imediato. Por favor, me ajude, Yuan, implorou a mulher ferida. Yuan assentiu silenciosamente com o olhar firme. Capítulo 2154. A outra mulher zombou de repente em voz alta. Não sei como você conseguiu escapar de Gu Huyan e Linkane, mas você não está em posição de ajudar os outros. Yuan se virou para a mulher e perguntou, e quem é você? Você também tem o sobrenome Gu? Ou pertence a alguma das outras famílias tradicionais? Você sabe quem somos nós? A mulher expressou surpresa com as palavras de Yuan. Na verdade não, mas agora sei que você faz parte das 7 famílias legado. Você conhece nossa história, e mesmo assim quer nos desafiar? Você é mais burra do que eu pensava, disse o homem ao lado dela. Yuan voltou seu olhar para ele e zombou. Não vamos fingir que as 7 famílias legadas são algum grande poder nos céus superiores. Você pode ter sido todo-poderoso nos reinos inferiores, mas aqui em cima, sua influência não é nada de especial.
Como ousa? Nossas famílias podem não parecer tão imponentes nos céus, mas isso só acontece porque escolhemos não chamar a atenção. Na verdade, nossa influência está longe de ser pequena, vociferou o homem. Cala a boca. Por que diabos você está contando tudo para ele? A mulher gritou de repente. Desculpe, mas isso realmente importa? Ele vai morrer em breve, de qualquer forma. Se seu amigo não conseguiu me matar nem com a varinha da destruição, o que vocês dois ovelhinhas podem fazer comigo? Disse Yuan. Seus olhos se arregalaram, o espanto estampado em seus rostos, pois as palavras de Yuan eram simplesmente inacreditáveis. Gu Huyan possuía uma varinha da destruição de nível 2, capaz de matar instantaneamente qualquer um abaixo do terceiro nível da ascensão divina. No entanto, o homem diante deles era apenas um imortal dourado. A menos que Gu Huyan errasse o ataque, não havia a menor chance de Yuan sobreviver. O que devemos fazer, irmã Shen? Se o que ele diz for verdade. Zhuo Maojian, você é idiota? É claro que ele está blefando. Agora se apresse e mate-o. Eu vou cuidar daquela vadia ladra. Ela gritou. Zhuo Maojian acenou com a cabeça apressadamente antes de desembainhar seu machado de batalha e no instante seguinte, investiu contra Yuan. Esperando que Zhuo Maojian desse o golpe final em Yuan rapidamente, a mulher de sobrenome Shen contornou a luta e correu em direção à mulher ferida. Contudo, logo no primeiro confronto, Yuan dominou completamente Zhuo Maojian, lançando-o para trás antes de se virar para confrontar a mulher. Que diabos você está fazendo, Zhuo Maojian? Pare de brincar e mate-o logo. O quê? O rosto de Zhuo Maojian se contorceu em choque ao perceber que acabará de perder para a espada de Yuan. Seu nível de cultivo era superior, e seu machado de batalha deveria lhe dar vantagem em confrontos diretos. Mesmo assim, ele perdeu, e de forma tão decisiva. No entanto, a voz da mulher o trouxe de volta à realidade, e ele se livrou do choque com força antes de atacar Yuan mais uma vez. Desta vez, ele não usou apenas força bruta. Descida do dragão pesado. Zhuo Maojian ergueu seu machado de batalha, ativando uma técnica marcial que fez a arma aumentar de tamanho. Assim que cresceu várias vezes, ele o desferiu um golpe vertical contra Yuan. Uf! Yuan zombou e casualmente brandiu sua espada para cima, encontrando o machado de Zhuo Maojian de frente mais uma vez. Quando suas armas colidiram, as montanhas atrás de Yuan e o chão sob seus pés se partiram. Mesmo assim, Yuan permaneceu perfeitamente ileso, sua empunhadura firme, sua postura inabalável, mal se movendo com o impacto. Após refinar a essência de sangue do ancestral dragão, o poder bruto de Yuan havia disparado, ultrapassando não apenas os limites dos humanos, mas até mesmo os dos dragões. Naquele momento não havia ninguém que pudesse rivalizar com ele em força pura, e isso sem levar em conta seu despertar do verdadeiro dragão, que apenas aumentaria ainda mais seu poder. Vaza! Yuan brandiu sua espada no instante seguinte, lançando Zhuo Maojian e seu machado para longe. Impossível! Exclamou a mulher de sobrenome Shen após presenciar a conversa. Quem diabos é você? Eu já te dei meu nome, respondeu ele calmamente. Não era isso que eu queria dizer, exclamou ela em voz alta. Contudo, suas sobrancelhas se contraíram subitamente e seus olhos se arregalaram lentamente, como se ela tivesse acabado de perceber algo. Espere um segundo. Yuan? Esse é o nome do louco que massacrou o Senhor do Céu Espiritual, junto com os líderes das 7 famílias legadas que governavam lá. Como você ainda está vivo? Me disseram que você estava sob controle. Sinto muito em desapontá-lo, mas como você pode ver, estou muito vivo. A mulher cerrou os dentes e desembainhou sua arma, uma espada púrpura que irradiava uma aura sinistra, distorcendo o próprio ar ao seu redor. Yuan ergueu as sobrancelhas ao ver a espada de aparência familiar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a espada em sua mão tremeu, e a voz de Zichuan ecoou em sua mente. Essa é a minha espada. A espada na mão da mulher era nada menos que Sonho Violeta, uma das primeiras criações do ferreiro exaltado. Era também algo que ele havia dado a Zichuan no passado. E Zichuan, que estivera adormecido durante todo esse tempo, foi despertado bruscamente por sua aura familiar. Você deveria ter ficado escondido depois de quase ter sobrevivido da última vez. Agora que você se revelou, vou garantir que termine o serviço, disse a mulher, apontando Sonho Violeta para o rosto de Yuan. Essa vadia, Zichuan rosnou, sua voz trêmula prestes a explodir. Ela não só está contaminando meu tesouro com suas mãos imundas, como ainda ousa apontá-lo para você. Vou despedaçá-la, membro por membro. Calma. Não precisa gastar sua energia com uma fraca como ela, disse Yuan rapidamente, tentando apaziguar sua raiva. Mas meu Sonho Violeta. Não se preocupe, eu vou recuperar para você. Certo, mas é melhor você se apressar, ou eu posso acabar fazendo isso sem querer. Entretanto, a mulher de sobrenome Shen sentiu subitamente um arrepio percorrer sua espinha e uma inexplicável vontade de fugir a dominou. Mesmo que Zichuan não tivesse emergido da espada, sua intenção assassina era tão avassaladora que despertou o instinto de sobrevivência de Shen. Capítulo 2155. Então, o que você vai fazer com esse sonho violeta? Me colocar em um sono eterno? Perguntou Yuan à mulher, tirando o ar de seu devaneio. Você reconhece esta espada? Murmurou ela em tom surpreso, antes de acrescentar rapidamente. Não deveria me surpreender. Afinal, esta é uma espada muito famosa, criada pelo lendário ferreiro, o exaltado ferreiro. Onde você conseguiu isso? Perguntou Yuan. Isso não é da sua conta.
Em vez de desperdiçar suas últimas palavras com essas perguntas, por que você não implora pela sua vida? Implorar pela minha vida? Acho que nunca fiz isso em todas as minhas vidas, respondeu Yuan com um sorriso. Vidas? A mulher ergueu uma sobrancelha diante da estranha escolha de palavras, mas descartou a ideia como um lapso de língua. Irmã Shen, vamos lutar contra ele juntas. Ele é muito mais poderoso do que parece, gritou Zhuo Maojian ao finalmente retornar após ser arremessado para longe. Ele ainda sentia os braços tremendo devido ao confronto com Yuan. Então, Lady Shen ordenou, peguem-no. Ao seu comando, Zhuo Maojian atacou Yuan por trás enquanto Lady Shen avançava pela frente. Contudo, não demorou muito para que percebessem que derrotar Yuan não seria fácil, mesmo atacando juntos. Eles não conseguiam entender como estavam sendo contidos por alguém preso ao reino do Imortal Dourado. Algum tempo depois, quando já começavam a perder a esperança, Gu Huyan e Lin Kani finalmente voltaram para o lado deles. Que merda! Aquele desgraçado ainda está vivo. Gu Huyan, seu imbecil. Você usou a varinha da destruição sem pensar duas vezes e nem matou o alvo? Lin Kani gritou ao ver Yuan. Isso é impossível! Exclamou Gu Huyan, assustado, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Tenho certeza de que a varinha da destruição estava ligada a ele. Sua presença simplesmente desapareceu depois da explosão. Então você está querendo dizer que estamos olhando para um fantasma agora? Um que está lutando contra a irmã Shen e Zhuo Maojian. Lin Kani apontou para a figura de Yuan à distância. Gu Huyan cerrou os dentes e disse, não sei como ele conseguiu sobreviver, mas podemos descobrir isso depois. Precisamos ajudá-los primeiro. Aquele desgraçado é muito mais forte do que seu nível de cultivo sugere. Sem hesitar, os dois se juntaram à luta no instante seguinte. Sejam bem-vindos de volta, disse Yuan a eles. Por que vocês dois idiotas demoraram tanto para voltar? Repreendeu Lady Shen. Tínhamos que garantir que ninguém visse a vara da destruição sendo acionada, então fizemos um pequeno desvio, explicou Lin Kani. Tanto faz. Vamos nos apressar e matar esse desgraçado. O Lótus de Gelo do Inferno Branco está nos esperando. E assim, Yuan foi forçado a enfrentar os 4 cultivadores da Ascensão Divina simultaneamente. A mulher ferida testemunhando tudo só conseguia olhar em silêncio atônito, com os lábios entreabertos e o rosto tomado pela descrença. Por que está demorando tanto para cuidar de uns pirralhos? Depressa, mate-os. Zixuan insistiu, com a paciência se esgotando. Então por que você não remove algumas das restrições que impôs a espada? Eu já deveria ser forte o suficiente para lidar com mais agora, disse Yuan, referindo-se ao fato de a número 1 sob o céu ter seu poder limitado por ela devido à sua falta de cultivo. Acho que não tem problema afrouxar algumas restrições agora, mas vocês ainda estão longe de me dominar completamente. No instante seguinte, espírito da espada Zixuan removeu uma restrição imposta ao número 1 sob o céu. Número 1 sob o céu foi atualizado, habilidade única. 5. Ao empunhar o número 1 sob o céu, a eficiência e o poder da aura da espada do portador aumentam em 100.000% algum tempo depois. Quando ainda não haviam conseguido derrotar Yuan, Lady Shen gritou frustrada. Restringam os movimentos dele para mim. Para liberar a habilidade de sonho violeta, ela precisava acertá-lo em cheio, mas até então, ela nem sequer havia tocado em Yuan. Ao seu comando, os outros 3 imediatamente atacaram Yuan, com a intenção de imobilizá-lo para que Lady Shen pudesse golpear. Mesmo que você consiga me acertar, sonho violeta não vai me afetar. Você está blefando, disparou Lady Shen. Você acha mesmo? Então vá em frente. Yuan parou de repente, abrindo os braços em uma postura indefesa enquanto a chamava para perto. Sem hesitar, Lady Shen avançou e cravou a sonho violeta diretamente no peito dele, evitando propositalmente o coração para que ele não morresse imediatamente. Após desferir o golpe, Lady Shen tentou ativar a habilidade da sonho violeta, mas sua expressão escureceu ao perceber que ela não respondia. Como o número 1 sob o céu havia sido invocado, a habilidade da sonho violeta havia sido selada, transformando-a em uma espada comum. Contudo, mesmo sem o número 1 sob o céu, a sonho violeta ainda não teria efeito algum sobre Yuan. Por quê? Por que não está funcionando? Lady Shen gritou, sacudindo violentamente a espada como se pudesse fazê-la despertar. É inútil, disse Yuan de repente, movendo o braço e apontando para o sonho violeta antes de proferir. Revele-se. No instante seguinte, um símbolo brilhante surgiu na lâmina da espada, irradiando uma aura divina. Isto é, os olhos de Lady Shen se arregalaram em espanto enquanto ela encarava o símbolo dourado, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Essa não é a marca do Criador? Exclamou Gu Huyan, com uma expressão de choque no rosto. O quê? Mas isso não é algo que só o Criador pode revelar? Exclamou Lin Kani. A marca do Criador é algo que os ferreiros inserem em suas criações como prova de autoria, servindo tanto como assinatura quanto como meio de verificar a legitimidade da arma. Embora qualquer um pudesse ver a marca do Criador em um tesouro, somente o Criador poderia ativá-la. Espere, se a marca se manifestou neste momento, isso significa que ele é o Criador? Questionou Zhuo Maojian, com a voz carregada de confusão. Ninguém respondeu à sua pergunta, pois não queriam acreditar nas implicações. Após um longo silêncio, Lady Shen ergueu lentamente o olhar da espada para Yuan, que pairava diante deles com um sorriso frio. Impossível, ela murmurou. Capítulo 2156. Isso é impossível. Você não pode ser o exaltado ferreiro, gritou Lady Shen, sua voz tão cortante que parecia cortar o ar. Eu sei. Esta espada deve ser falsa, não pode ser a verdadeira sonho violeta. Desesperadamente, ela inventou uma desculpa, por mais absurda que fosse. Para ela ainda era mais razoável do que aceitar a ideia de que Yuan pudesse ser o exaltado ferreiro.
Você pode acreditar no que quiser, mas isso não mudará o fato de que você está segurando algo que me pertence, disse Yuan, enquanto gesticulava para que ele entregasse a arma. Entregue-me a espada e eu lhe concederei uma morte indolor. Recuse e eu mesmo a tomarei. Junto com seus dedos, talvez até seus membros, disse Yuan, enquanto sua aura se intensificava violentamente. Ao verem isso, os quatro se enrijeceram instantaneamente, e Lady Shen rapidamente desembainhou seu cetro da destruição. Yuan olhou para o cetro em sua mão e sorriu. Já se esqueceram? Seu companheiro tentou isso comigo uma vez, mas aqui estou eu, ainda viva. Se uma não basta, que tal duas? Lin Kani latiu, sacando sua própria varinha da destruição. Eu também tenho uma. Zhuan Maojian gritou, brandindo rapidamente a sua atrás dos outros. Vendo isso, Gu Huyan só pôde observar com os punhos cerrados. Fico lisonjeado, mas não importa quantos desses você traga, você não vai me matar, disse Yuan com um sorriso calmo. Então prove com a sua vida. Lady Shen disparou, sua energia espiritual fluindo enquanto ela canalizava para a vara da destruição. Quando os outros dois perceberam que Lady Shen estava realmente se preparando para usar a vara da destruição, eles rapidamente direcionaram sua energia espiritual para seus próprios tesouros. O sorriso no rosto de Yuan subitamente se desfez e sua expressão escureceu. Então tudo não passou de um blefe. Você está tremendo de medo, não é? Lady Shen riu zombeteiramente. Na verdade, Yuan não se importava com as varinhas da destruição deles, pois tais armas estavam abaixo de sua atenção. Sua carranca era fruto de algo muito mais preocupante. No instante seguinte, várias presenças poderosas emergiram, cercando-os. Antes que os outros pudessem sequer reagir, muitas silhuetas se materializaram, circundando-os completamente. O quê? Quem diabos é você? Gritou Gu Huyan. Lady Shen abriu a boca para falar, mas as palavras morreram em sua garganta ao perceber que o cerco era composto inteiramente por seres poderosos da ascensão divina. Enquanto os outros quatro entravam em pânico, Yuan permaneceu calmo, seu olhar percorrendo o cerco. Havia exatamente 22 figuras, cada uma vestida com roupas rústicas de pele grossa de animal, seus traços rudes dando-lhes a aparência de bárbaros. Quanto a esses bárbaros, sua atenção estava focada nas varinhas da destruição em suas mãos. Oh, que vocês querem de nós? Gaguejou Zhuan Maojian. Um dos bárbaros finalmente falou, embora suas palavras não fossem dirigidas a ele. Essa é a arma que você viu? No instante seguinte, uma voz calma e suave ecoou, sim. Essa é a arma responsável pela explosão, a mesma que devastou grande parte de nossas terras. O bárbaro que havia falado primeiro deu um passo à frente, sua voz carregada de autoridade. Vocês 6 virão conosco. Recusem e morrerão onde estiverem. Quem você pensa que é para nos dizer o que fazer? Você sequer sabe quem somos? Nós somos. Lin Kani zombou, com a voz carregada de desafio. Contudo, ele nem sequer conseguiu terminar a frase, pois o braço do líder bárbaro cortou o ar num instante, e no instante seguinte, a cabeça de Lin Kani foi arremessada, decepada do corpo. Claro, como um cultivador da ascensão divina, perder o corpo não significava perder a vida. Mas quem atacou não hesitou, e após decepar a cabeça de Lin Kani, estendeu a mão num gesto de agarrar a alma remanescente. Uma imensa pressão envolveu a alma de Lin Kani, esmagando-a sem piedade. Tudo aconteceu num instante, mais rápido do que qualquer um poderia piscar, deixando os outros 3 de olhos arregalados, tremendo de choque e medo. O cadáver de Lin Kani começou a cair do céu, mas um dos bárbaros foi buscá-lo. Mais alguém tem alguma objeção? Perguntou o líder bárbaro. Lady Shen e os outros balançaram a cabeça apressadamente em silêncio, com medo até mesmo de falar. Assim, Yuan e os outros não tiveram escolha a não ser seguir os bárbaros ainda mais para dentro do inferno branco. É claro que isso incluía a mulher ferida. O que está acontecendo? Ela se aproximou de Yuan e perguntou. Saberemos daqui a pouco, respondeu ele com voz calma. Ele então olhou para ela e perguntou. Como você está? Consegue suportar o frio? A mulher olhou para a pedra do sol que tinha nas mãos por um instante antes de responder. Estou bem por enquanto, mas acho que minha pedra do sol não vai durar muito mais tempo. Yuan então disse, não se preocupe, nada lhe acontecerá. Eu prometi ajudá-lo, então o tirarei daqui em segurança. Muito bem. Aliás, acho que ainda não me apresentei. Meu nome é Yao Qin. Prazer em conhecê-la, Yao Qin. Yuan sorriu. Gu Huyan e os outros dois estavam completamente incrédulos. Enquanto tremiam ao pensar em serem sequestrados por aqueles bárbaros desconhecidos, Yuan parecia totalmente à vontade. Quase como se a situação em que se encontravam não existisse e ele estivesse apenas com um grupo de velhos amigos. Os bárbaros também notaram sua calma e ficaram curiosos. Dentre eles, um indivíduo fixou o olhar em Yuan, observando-o com muito mais intensidade do que os outros. Yuan percebeu o olhar fixo e ousadamente virou-se para encará-lo. Posicionada bem no fundo da formação, estava uma figura envolta em um grande manto de pele que ocultava a maior parte de suas feições. Contudo, o que não podia ser escondido eram seus olhos claros, de um azul penetrante e tão imaculados quanto o gelo intocado sob um céu de inverno. Embora não reconhecesse o indivíduo, uma estranha sensação de familiaridade o invadiu. De repente, a imagem de uma silhueta cavalgando um mamute gigantesco, que ele vislumbrara ao entrar pela primeira vez na 7ª região, surgiu em sua mente. Então você era aquela silhueta, hein? Pensou Yuan. Capítulo 2157. Após vários dias de viagem, os bárbaros pararam na fronteira da 8ª região, onde um pequeno assentamento inesperadamente se erguia. Lady Shen e os outros ficaram atonitos. Nenhum deles acreditava que fosse possível alguém sobreviver ao ambiente extremo do inferno branco tempo suficiente para construir um lar ali. Logo após chegarem, os bárbaros os reuniram e permaneceram ao redor deles em silêncio. Após vários minutos de silêncio, Gu Huyan finalmente reuniu coragem para perguntar.
O que vocês pretendem fazer conosco? Os bárbaros voltaram seus olhares para ele, e o peso de seus olhares o fez tremer de medo. O que vocês acham que vamos fazer? Respondeu uma voz calma de repente. Gu Huyan e os outros se viraram na direção do som, onde uma figura alta saiu de um dos prédios próximos. Era uma mulher alta e musculosa, sua presença irradiava domínio. Dela emanava uma aura avassaladora, o poder inconfundível de uma especialista no 7º nível da ascensão divina. Logo atrás dela vinha o bárbaro que matou Lin Kani, bem como o indivíduo que montava uma mamute gigante. Como eu vou saber? Foram vocês que nos sequestraram sem dar nenhuma explicação, respondeu Gu Huyan por fim. Sem explicações, você diz? A mulher musculosa ergueu o braço, revelando a varinha da destruição retirada do cadáver de Lin Kani. Por causa desse brinquedinho, você não só destruiu grande parte do nosso território, como também matou um dos nossos, disse ela friamente. De jeito nenhum, Gu Huyan murmurou atordoado. Eu não sabia que havia pessoas vivendo dentro do Inferno Branco, muito menos na 7ª região, por isso decidi usá-lo, disse ele. Não me interessa o seu raciocínio. Isso não muda o fato de que um dos nossos morreu por sua causa. Espere um segundo. Lady Shen interrompeu de repente. Foi ele quem acionou aquela arma e matou seu povo. Por que nos envolver nisso? Você já matou um dos nossos, então por que não considerar isso uma questão de paz? Podemos considerar isso quites. Rosnou a Bárbara, seu olhar fulminante fixo em Lady Shen. Vocês realmente acreditam que suas vidas valem o mesmo que as nossas? Mesmo que massacrássemos cada um de vocês, ainda assim não compensaria a perda de um único membro do nosso povo. Isso é um absurdo, exclamou Zuan Maojian. Irrazoável? Retrucou o bárbaro friamente. Ouvi dizer que você estava pronto para usar esta arma novamente antes que meu povo interviesse. Se não fosse por eles, ainda mais de nossas terras teriam sido reduzidas a ruínas. Yuan então falou, eu entendo porque vocês querem a vida deles, mas e eu e ela? Ele gesticulou para Yao Qin, que estava tão perto dele que praticamente se agarrava ao seu braço. Nós também somos vítimas deles, continuou. O bárbaro zombou. Vítimas ou não, isso não muda o fato de que você está envolvido. Se você não tivesse começado a briga com eles, eles não teriam precisado usar a arma em primeiro lugar. Yuan suspirou com a resposta dela. Já que você claramente tomou sua decisão, não adianta discutir. Então me diga, o que pretende fazer conosco por nossos crimes? Os olhos da Bárbara se estreitaram. Executá-lo seria fácil demais. Além disso, seria um desperdício, já que poucos se aventuram tão fundo no Inferno Branco. Um sorriso cruel se formou em seus lábios enquanto ela continuava. Seus homens servirão de cobaias para nossos guerreiros e suas mulheres os entreterão de outras maneiras. As expressões de Lady Shen e Yao Qin se tornaram sombrias ao ouvirem as palavras do bárbaro. Prefiro morrer a virar brinquedo para vocês, selvagens, gritou Lady Shen, desembainhando seu cetro da destruição. Vocês foram tolos por não nos despojarem de nossos tesouros. O bárbaro riu. Não levamos seus tesouros porque não estamos nem um pouco preocupados. Posso te matar muito antes que você sequer pense em ativar essa arma. Lady Shen cerrou os dentes, sentindo-se impotente diante daqueles brutos. Se vocês nos matarem, nossas famílias se vingarão e exterminarão seu insignificante clã, gritou Lady Shen desesperadamente. O bárbaro zombou. Vocês sabem há quanto tempo vivemos aqui? Conhecemos o Inferno Branco como a palma da nossa mão. Suas famílias morreriam muito antes de chegarem até nós, e mesmo que alguns sobrevivessem, jamais conseguiriam nos perseguir por este lugar. E isso é. Lady Shen hesitou sem conseguir encontrar as palavras, e ficou em silêncio. Os outros também sucumbiram ao desespero à medida que o peso da situação os oprimia. Apenas Yuan permaneceu calmo, inabalável em meio à tensão. Naquele instante, a figura encapuzada que observava Yuan o tempo todo não conseguiu mais conter a curiosidade e aproximou-se lentamente dele. Parando diante de Yuan, a figura finalmente falou. Por que você não está com medo? A voz era de uma jovem mulher, clara e despretensiosa. Devo ter medo? Respondeu Yuan com um sorriso calmo. A figura olhou para os outros, tremendo de medo, antes de se virar para ele novamente. É por causa do seu corpo? Perguntou ela. Meu corpo? Do que você está falando? Perguntou Yuan, com as sobrancelhas ligeiramente arqueadas. Notei isso na primeira vez que te vi, há 20 anos. Seu corpo é diferente dos outros, disse ela. Ao ouvir suas palavras, os bárbaros ao redor estreitaram os olhos para Yuan. Eles também pressentiam algo incomum nele, embora nenhum conseguisse discernir exatamente o que. Agora que você mencionou, a outra bárbara deu um passo à frente, estudando Yuan atentamente. Seu corpo não está sendo afetado pelo ambiente do Inferno Branco. Pelo contrário, parece ficar mais forte a cada instante. É um pouco parecido com o nosso próprio físico. Após um breve silêncio, ela continuou. Sabe de uma coisa? Em vez de deixarmos que os outros o matem, vamos estudar seu corpo. Yuan soltou um leve suspiro. Não me importo com o que vocês façam com aqueles 3 idiotas, mas se me machucarem ou ao meu amigo, não terei outra escolha a não ser massacrar todos aqui em legítima defesa. Suas palavras cortantes ecoaram nos ouvidos dos bárbaros, incendiando instantaneamente suas auras e preenchendo o ar com intenções assassinas. Capítulo 2158. Após um longo e tenso silêncio, a Bárbara de repente irrompeu em uma gargalhada, sua voz tão poderosa que fez o próprio ar vibrar. Vocês vão nos massacrar a todos? Com o que sua patética base de cultivo? Zombou ela. Eu não recomendaria, mas você é mais do que bem-vindo para descobrir, respondeu Yuan com um sorriso tranquilo em seu belo rosto. O sorriso da Bárbara desapareceu, substituído por uma carranca gélida. Eu te detesto. Arrogante, fraco e alheio, você nem sabe quando calar a boca. Sem dar a Yuan a chance de responder, ela ergueu o braço e golpeou. Num piscar de olhos, sua cabeça foi reduzida a nada. Yuan,
gritou Yao Qin com os olhos arregalados de horror. Como isso era possível? Ele havia caído tão facilmente, quando apenas alguns instantes antes sua calma e confiança pareciam inabaláveis. Ao ver isso, Lady Shen murmurou. Eu sabia que ele estava blefando o tempo todo. Eu deveria tê-lo matado quando tive a chance. Estranhamente, mesmo depois de sua cabeça ter sido aniquilada, o corpo de Yuan não mostrou nenhum sinal de colapso. Permanecia ereto e inabalável, exalando a estranha impressão de que ele ainda estava bem vivo. Que desagradável. A Bárbara estalou a língua e estendeu a mão para o corpo de Yuan. Embora tivesse destruído sua cabeça, ela deixará o resto intacto de propósito, pois ainda pretendia estudar seu físico. O que se seguiu deixou o bárbaro e todos os outros paralisados em choque. O cadáver decapitado se moveu. Contra toda a lógica, ergueu um braço e agarrou a mão do bárbaro com firmeza. Então, todos assistiram enquanto a cabeça destruída de Yuan se regenerava completamente. Céus! É um monstro! Gritaram os bárbaros em voz alta. Assim que a regeneração de Yuan terminou, ele encarou calmamente o bárbaro à sua frente e disse: Você precisará fazer mais do que apenas destruir minha cabeça para me matar. Que diabos você é? Murmurou o bárbaro em voz baixa. Foi assim que ele sobreviveu à varinha da destruição? Gu Huyan olhou para Yuan atonita. A Bárbara se debateu e se contorceu, tentando se libertar do aperto de Yuan. Mas, para seu completo espanto, não conseguiu se mover um centímetro sequer. Seu aperto era imóvel, pesado como se uma montanha inteira estivesse acorrentada ao seu braço. O que está acontecendo? Sua força bruta. É incompreensível, gritou a Bárbara interiormente com o pânico brilhando em seus olhos. Enquanto ela ainda estava incrédula, Yuan puxou o outro braço para trás e desferiu um soco devastador em direção ao rosto dela. Apesar de estar perdida em pensamentos, a Bárbara ainda conseguiu interceptar o soco de Yuan. Mas a força dele era monstruosa e além da sua compreensão. No instante em que o impacto ecoou, seu corpo foi arrancado do chão, e antes mesmo que ela entendesse o que havia acontecido, foi arremessada para trás com força. Chefe Mu? Os outros bárbaros exclamaram em choque ao vê-la ser repelida por um mero imortal dourado. A Bárbara, Chefe Mu, rapidamente se recompôs no ar, embora o choque em seu rosto persistisse e se recusasse a desaparecer. Após encarar Yuan em silêncio, a excitação repentinamente iluminou o rosto da Chefe Mu. Seu cultivo irrompeu no instante seguinte, inundando a área com uma pressão tirânica. Não me importa quem ou que você seja. Sobreviva a 10 dos meus ataques e eu deixarei você e seu amigo viverem, declarou ela. Os lábios de Yuan se curvaram em um sorriso. É melhor você não voltar atrás na sua palavra, ou eu te mato. Ao dar um passo à frente, Yuan ativou o despertar do dragão absoluto, a forma evoluída do despertar do dragão verdadeiro, após consumir a essência de sangue do ancestral dragão. Sua aura ascendeu aos céus, atingindo alturas inimagináveis. Comparado ao seu antigo despertar do dragão verdadeiro, esse novo poder era pelo menos 100 vezes mais forte. Mais surpreendente ainda, seu cultivo, que havia estagnado no nível imortal dourado, repentinamente rompeu seu gargalo, impulsionando-o para o nível imortal verdadeiro. Contudo, esse avanço não era uma verdadeira conquista, mas apenas um impulso temporário proporcionado pelo despertar do dragão absoluto. Por essa razão, não podia ser contabilizado em sua jornada. A chefe Mu mal podia acreditar no que estava vendo. Seu semblante estava congelado em espanto. E, no entanto, em vez de medo, uma faísca de euforia brilhava cada vez mais forte em seus olhos. Como seu oponente era um mestre da ascensão divina de 7º nível, Yuan não podia se dar ao luxo de pegar leve. Ele não só usou o despertar do dragão absoluto, como também recuperou o número 1 sob o céu para lutar contra a chefe Mu. Embora estivesse no 7º nível da ascensão divina, uma especialista próxima do ápice do mundo do cultivo, a chefe Mu não ousou subestimar Yuan, apesar de ele ser apenas um imortal. Ela invocou sua arma, um par de machados que brilhavam com uma luz gélida, como se tivessem sido esculpidos em puro gelo. Empunhando-os firmemente, ela avançou para confrontar Yuan. Com a espada número 1 sob o céu em mãos, Yuan a envolveu em sua aura da espada suprema. Aprimorada por sua quinta habilidade única, a aura se tornou inimaginavelmente afiada, tão intensa que até o menor movimento parecia rasgar o tecido do espaço, deixando uma cicatriz visível no ar. Em resposta, a chefe Mu revestiu seus machados com a aura do machado supremo. Contudo, comparada à aura da espada suprema aprimorada de Yuan, a dela era claramente inferior. Para compensar essa diferença, ela infundiu suas armas com Ki celestial. Quando se chocaram uma fração de segundo depois, as auras de suas armas irromperam, abrindo inúmeras fendas no espaço ao redor e expondo o vazio ameaçador além. Contudo, no instante seguinte, as feridas na realidade se curaram rapidamente. Essa é uma, disse Yuan. Eu entendo porque você é tão arrogante, mas ainda precisa sobreviver a mais 9 golpes. Exclamou a chefe Mu enquanto se preparava para o segundo ataque. Enquanto isso, Gu Huyan e os outros só podiam observar, atonitos e incrédulos. Estivemos lutando contra um monstro desses o tempo todo. Lady Shen murmurou atordoada. Impossível. Como um forasteiro pode ter tanto poder? Gu Huyan caiu de joelhos, desesperado. Yao Qin permaneceu em silêncio, mas o espanto em seus olhos falava mais alto que palavras. A Bárbara envolta em vestes de pele estreitou os olhos para Yuan, aparentemente absorta em pensamentos. Momentos depois, a chefe Mu desferiu seu segundo golpe, e Yuan o enfrentou com um sorriso. Capítulo 2159. O segundo golpe da chefe Mu teve uma força ainda maior que o primeiro. Quando colidiu com o de Yuan, o choque das auras de suas armas liberou uma onda que partiu ao meio todas as montanhas num raio de 1000 milhas. Depois de usar seu segundo golpe e ver Yuan emergir completamente ileso, a chefe Mu entendeu que ataques comuns não seriam capazes de derrotar um monstro como ele. Em seu terceiro golpe, a chefe Mu reuniu sua energia espiritual e preparou-se para lançar uma técnica marcial. Rugido glacial.
A chefe Mu bateu seus machados, lançando milhões de minúsculos fragmentos de gelo na direção de Yuan. Apesar de seu pequeno tamanho, cada um desses fragmentos era poderoso o suficiente para matar imortais. Contudo, Yuan nem se deu ao trabalho de bloqueá-los, simplesmente usando seu físico para suportá-los. E sua resistência ao frio melhorou muito? Céus! Ele usou apenas o próprio corpo para bloquear o rugido glacial da chefe Mu. Nunca vi nada igual. Os bárbaros olharam boquiabertos. Percebendo que a energia espiritual não surtia efeito em Yuan, a chefe Mu imediatamente passou a usar Ki imortal. Embora fosse capaz de usar Ki celestial com facilidade, ela se conteve, pois estava gostando demais da batalha para terminá-la rapidamente. Para seu quarto golpe, a chefe Mu ergueu seus machados bem alto. No instante seguinte, eles cresceram até o tamanho de montanhas antes de se chocarem contra a figura de Yuan, minúscula e semelhante a uma formiga em comparação. Em resposta, Yuan ativou a terceira habilidade do número 1 sob o céu, aumentando o tamanho de sua espada para igualar o dos machados da chefe Mu. Voxax! O choque entre eles liberou uma onda de força tão imensa que toda a neve ao redor desapareceu num instante. No ponto de colisão, o próprio espaço se fraturou mais uma vez, rachaduras escuras se espalhando amplamente, e diferentemente de antes, o dano persistiu, lutando para se curar. Mais uma vez, Yuan suportou o ataque sem nenhum ferimento. Quantos truques esse monstro tem na manga? Pensou a chefe Mu, preparando seu quinto golpe. Em seu quinto, sexto e sétimo golpes, a chefe Mu continuou a usar o Ki imortal, liberando uma quantidade drasticamente maior a cada golpe, e cada impacto resultava na ruptura do espaço ao redor delas. Após o sétimo confronto, os céus sobre o inferno branco escureceram sobre o campo de batalha de Yuan, como se os céus os estivessem advertindo para cessar ou sofrer sua ira. Olhem para o céu. Escureceu de repente, exclamou um dos bárbaros. Você tem razão. Mas por quê? Ainda nem está perto do anoitecer, e parece anormal. A ira dos céus, murmurou Gu Huyan atordoado. Se continuarem, terão que enfrentar o julgamento celestial. O confronto havia atingido níveis tão terríveis que até os céus se agitaram, temendo a destruição desastrosa que se seguiria se fosse permitido continuar. A chefe Mu lançou um breve olhar para as nuvens escuras antes de ignorá-las. Quanto a Yuan, ele nem sequer lhes dirigiu um olhar, seu olhar e concentração permanecendo fixos na chefe Mu como um predador fixo em sua presa. A chefe Mu zombou ao ver a calma de Yuan e disse, muito bem, chega de brincadeiras. Agora vou falar sério. Após dizer isso, uma onda de Ki celestial percorreu seu corpo. Graças a Deus. Eu já estava começando a achar que isso era tudo que você tinha a oferecer como uma potência da ascensão divina de sétimo nível, disse Yuan sarcasticamente. Suponho que seja justo eu também falar sério. Assim que terminou de falar, a aura de Yuan irrompeu violentamente, tão intensa que momentaneamente rasgou as nuvens escuras acima. Ele não estava usando todo o seu poder o tempo todo, exclamou Zuan Maojian, aterrorizado. Que aura sinistra ele tem? Ele é humano mesmo? Os bárbaros recuaram inconscientemente ao sentirem a essência caótica de Yuan. Contudo, Yuan não havia terminado ainda. No instante seguinte, Ki celestial começou a se concentrar ao redor de seu corpo, intensificando ainda mais sua aura. Você consegue usar Ki celestial? A chefe Mu não conseguiu conter a surpresa e exclamou em voz alta. É apenas Ki celestial. Por que tanta surpresa? Respondeu Yuan calmamente. Não tem como ele estar usando Ki celestial sendo um imortal dourado. Ele deve estar escondendo seu verdadeiro nível de cultivo. Não é à toa que ele conseguiu se igualar ao chefe Mu. Agora tudo faz sentido. Disseram os bárbaros, convencidos de que Yuan estava apenas suprimindo seu cultivo. Não, isso é o verdadeiro cultivo dele, comentou o bárbaro envolto em vestes de pele. O quê? Como isso é possível? Os bárbaros olharam para ela com expressões confusas. Se ele é mesmo um imortal, como seu corpo consegue suportar isso? Ela abriu a boca, mas a fechou imediatamente antes de balançar a cabeça em silêncio, tão confusa quanto os outros. De repente, outra voz ressoou. Refinamento físico celestial. É assim que ele faz. Ao ouvirem essas palavras, todos se viraram em choque. Uma velha mulher havia aparecido entre eles sem emitir som, como se fosse um fantasma. Vovó Mu. Os bárbaros olharam para ela com os olhos arregalados. Vovó, o que a senhora está fazendo aqui? Não estava em reclusão? Perguntou o bárbaro de manto de pele. Vovó Mu olhou para Yuan e o chefe Mu antes de responder. Com essa confusão toda, quem conseguiria se concentrar? Se eu me esforçasse para continuar, só acabaria machucada. Lady Shen e os outros engoliram em seco, nervosos com a presença da velha. Embora não emanasse nenhuma aura, eles perceberam que ela era tudo menos comum, talvez até mais forte que a própria chefe Mu. A propósito, o que foi que você acabou de mencionar? Refinamento físico celestial? O bárbaro de manto de pele continuou a perguntar. Vovó Mu encarou a figura de Yuan por um momento antes de responder. É um físico único, então só pode existir um deles em qualquer momento. A última pessoa a possuí-lo se manteve incontestável no auge do mundo do cultivo. Para ser honesta, nem eu conheço todas as suas capacidades, mas posso dizer o seguinte, naquela época seu portador era inigualável. Nesse caso, não deveríamos impedir minha mãe antes que ela o mate? Seria um desperdício matar alguém com um físico tão raro e poderoso. Vovó Mu caiu na gargalhada com as próprias palavras e disse rapidamente, se ele for quem eu penso que é, sua mãe não conseguirá matá-lo. Os bárbaros a encararam com os olhos cheios de incredulidade, perguntando-se se ela conhecia Yuan. Capítulo 2160. Ao ouvir tais palavras, o bárbaro de manto de pele perguntou o que todos estavam pensando. Vovó, você o conhece? É difícil dizer, respondeu ela calmamente.
Ele se parece exatamente com alguém que eu conheci, mas seu nível de cultivo é muito inferior, e há algo diferente nele. Dito isso, aquele que eu conheci desapareceu há milhões de anos, mas com o nível de cultivo dele, não me surpreenderia se ainda estivesse vivo. Essa pessoa é a mesma de quem você sempre falava para minha mãe e para mim? Perguntou o bárbaro de manto de pele. Vovó Mu respondeu com um aceno silencioso de cabeça. No instante seguinte, a chefe Mu desferiu seu 8º golpe, fundindo sua técnica marcial com Ki celestial para liberar um ataque de força devastadora. Yuan, contudo, o recebeu de frente sem hesitar. Um sorriso de euforia se espalhou por seu rosto. Fazia muito tempo que ele não lutava com toda a sua força, e a emoção disso incendiou seu sangue. Pouco antes do confronto, Vovó Mu liberou seu Ki celestial, envolvendo o assentamento bárbaro para protegê-lo da explosão iminente. No instante em que Vovó Mu ergueu a barreira, uma violenta onda de choque varreu a terra. Tudo num raio de 10.000 milhas foi apagado, exceto o que estava sob sua proteção. O confronto não apenas remodelou a paisagem do Inferno Branco, como também deixou para trás uma cratera gigantesca. Contudo, momentos após o cataclismo, o terreno devastado começou a se regenerar por conta própria. Isso não foi um milagre, mas um fenômeno natural em locais onde a energia espiritual se condensou de forma tão intensa que até mesmo a terra se restaurou. Algumas áreas mais rapidamente do que outras, dependendo da região. Após o choque, Yuan limpou lentamente o rosto com a mão, revelando apenas uma leve mancha de sangue. Era a primeira vez que se machucava, mas o ferimento não passava de um corte superficial, tão insignificante que mal podia ser considerado uma lesão. Ele se voltou para a chefe Mu, que parecia ilesa. Embora seu corpo não apresentasse ferimentos, o choque da existência insondável de Yuan havia afetado sua mente. Entretanto, as nuvens escuras acima se expandiram, sua sombra se aprofundando em uma escuridão ainda mais densa. Talvez devêssemos ter levado essa luta para outro lugar, um lugar onde não pudéssemos ser incomodados, disse a chefe Mu, olhando para as nuvens escuras com uma leve carranca no rosto. Yuan sorriu e disse, do que você tem medo? São apenas algumas nuvens escuras. Elas vão passar mais cedo ou mais tarde. A chefe Mu estreitou os olhos. Só algumas nuvens escuras? Não me diga que você nunca enfrentou uma tribulação celestial antes. Pelo contrário, respondeu Yuan calmamente. Já passei por isso várias vezes. O chefe Mu não se surpreendeu ao saber que Yuan já havia passado por diversas tribulações celestiais, dada sua natureza tão extraordinária e que desafiava os céus. Bem, chega de conversa fiada e me dê sua nona advertência, disse Yuan um instante depois. Não tenho muito tempo a perder aqui. As sobrancelhas da chefe Mu se contraíram, e ela falou em tom irritado. Você tem tanta certeza de que vai suportar todos os meus 10 golpes, é? Infelizmente para você, isso não vai acontecer. De repente a chefe Mu liberou uma aura gélida que fez a pele de Yuan se arrepiar. Esse frio era diferente do ar congelante do Inferno Branco. Era algo mais, algo de outro mundo. Sua resistência ao frio aumentou drasticamente. Yuan piscou surpreso ao receber a notificação. A aura gélida da chefe Mu era tão intensa que apenas estar perto dela lhe causava o mesmo efeito que suportar a 7ª região do Inferno Branco. Será esse o segredo de como eles conseguem viver no Inferno Branco? Pensou ele, com a curiosidade aguçada. Então, com um sorriso confiante no rosto, a chefe Mu falou, esqueçam o 10º ataque. Se vocês sobreviverem a este 9º ataque, considerarei uma vitória. Yuan assentiu com a cabeça, se você diz. Dessa vez, a chefe Mu preparou-se com calma para o próximo ataque. Sua aura gélida intensificou-se gradualmente, logo superando até mesmo o gelo da 7ª região. Tornou-se tão densa e concentrada que se condensou em uma armadura semi-transparente ao redor de seu corpo. Yuan cogitou brevemente enfrentar o ataque de frente para fortalecer seu corpo, mas logo descartou a ideia. O frio que emanava dela era tão intenso que poderia congelar até mesmo sua alma. Percebendo o que o chefe Mu estava tentando fazer, a vovó Mu disse apressadamente aos outros, saiam daqui o mais longe possível. Sem hesitar, todos os bárbaros se viraram para fugir na direção oposta ao campo de batalha. Espere. E nós? Exclamou Lady Shen. E quem diabos são vocês? Vovó Mu olhou para eles com as sobrancelhas arqueadas. O bárbaro de manto de peles explicou-lhe então a situação em que se encontravam. Entendo. Então você ficará onde está. Se conseguir sobreviver às consequências, posso considerar deixá-la ir, disse a vovó Mu, com um sorriso frio nos lábios. De jeito nenhum, Lady Shen e os outros caíram de joelhos, com os olhos fixos em Yuan e no chefe Mu. Enquanto a aura do chefe Mu se intensificava em preparação para seu 9º golpe, Yuan se preparou. Sua essência caótica atingiu o ápice e ele invocou o verdadeiro fogo primordial. Chamas de origem primordial irromperam ao seu redor, envolvendo sua figura até que ele estivesse envolto em uma armadura infernal, irradiando um calor que desafiava o frio que o cercava. Além disso, Yuan exibiu todos os seus tesouros, como as vestes da destruição e a coroa do Imperador da Alma. Tesouros que ele havia decidido usar apenas em combates a sério. Afinal, Yuan já era extremamente forte sem depender de tesouros. Se os usasse o tempo todo, não sentiria nenhuma emoção na batalha e pior, isso só atrapalharia seu treinamento. Gu Huiyan e os outros olharam incrédulos boquiabertos, enquanto Yuan se envolvia em tesouros de imenso poder. Até aquele momento, eles tinham certeza de que ele já estava lutando com a ajuda de tesouros para superar suas diferenças de cultivo. Mas vê-lo invocá-los agora provou quão enganados estavam. Como se os tesouros não bastassem, Yuan também ativou as artes astrais do deus da guerra, envolvendo-se em mais uma camada de proteção. A chefe Mu também concluiu seus preparativos naquele mesmo instante. Ela olhou para Yuan e murmurou, embora tenha sido breve, eu me diverti. Infelizmente chegou a sua hora de morrer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.